Kyoko é eleita presidente de turma, pois todos a consideram gentil e muito popular. Enquanto os colegas a parabenizam, Tsuyoshi chega de repente, coberto de ferimentos. A professora verifica se ele está bem antes de pedir que se apresente à classe. Kyoko observa com curiosidade enquanto ele é designado para a carteira ao lado da dela. Ao notá-lo, Kyoko não consegue deixar de perceber o quanto sua aparência contrasta com o próprio nome. Nos dias seguintes, Tsuyoshi continua aparecendo com novos ferimentos, o que acende a preocupação de Kyoko. Durante o almoço, ela desabafa suas preocupações com a colega Mei, admitindo estar extremamente curiosa sobre o que está acontecendo. Ela se pergunta se Tsuyoshi é vítima de bullying, ou pior ainda, de violência doméstica. Mei desconfia da preocupação de Kyoko, mas sugere que o sigam após a aula para descobrir a verdade. Elas apenas o seguem à distância. Como Tsuyoshi anda normalmente, Mei presume que nada perigoso está acontecendo. Kyoko insiste para que continuem observando, mas se distrai ao notar que o laço de Mei está desamarrado. Quando ela volta a olhar para ele, Tsuyoshi já havia batido a cabeça num galho de árvore. Enquanto continuam a observá-lo, elas percebem que ele esbarra em coisas que a maioria das pessoas evitaria. Rapidamente concluem que Tsuyoshi não está sendo vítima de bullying. Os ferimentos estão ali porque ele é simplesmente incrivelmente desajeitado. Ainda assim, Kyoko não consegue deixar de se preocupar ainda mais. Mais tarde, as duas garotas se separam para ir para casa. No caminho, Kyoko nota uma menininha com os joelhos ralados e corre para ver como ela está. A menina explica chorando que caiu após quase ser atingida por uma bicicleta. Kyoko tira o kit de primeiros socorros que sempre carrega, por ter irmãos mais novos que se machucam com frequência, e gentilmente cuida dos ferimentos da garota. Assim que se certifica de que a menina está bem, Kyoko a deixa ir procurar a mãe. Nesse exato momento, Tsuyoshi aparece por perto. Assustada, Kyoko percebe que ele deve tê-la notado junto com Mei, seguindo-o mais cedo. Segurando o nariz sangrando, Tsuyoshi admite que sentiu alguém o observando e decidiu seguir aquela presença, apenas para descobrir que era Kyoko. Ela imediatamente se desculpa, confessando que sua curiosidade e preocupação a levaram a segui-lo. Internamente, ela entra em pânico, imaginando como todo o corpo estudantil a ridicularizaria se a notícia se espalhasse de que ela estava perseguindo Tsuyoshi. Certa de que ele agora a via como uma esquisita, Kyoko se prepara para o pior. Mas, em vez disso, Tsuyoshi sorri gentilmente. Ele lhe diz que acha sua gentileza e preocupação tocantes, e explica que seus inúmeros ferimentos são simplesmente o resultado de sua própria falta de jeito. Ele se despede, deixando Kyoko a olhar fixamente para o vazio, chocada por ele a ter chamado de gentil. Mesmo ao voltar para casa, para seus irmãos, ela ainda está perplexa. Para ela, o que fez foi simplesmente normal. Ela segue sua rotina num estranho torpor enquanto pensa em Tsuyoshi. Antes de apagar as luzes do quarto dos irmãos, ela nota que havia pego o sangramento nasal de Tsuyoshi. No dia seguinte, Kyoko verifica Tsuyoshi e descobre que ele piorou um dos ferimentos no dedo ao enfiá-lo em algo. Por curiosidade, ela pergunta se ele já pegou um resfriado. Tsuyoshi sorri radiante ao responder que nunca teve um na vida, embora admita que se machuca com frequência. Kyoko acha estranho ter orgulho disso, mas ela nota sangue fresco escorrendo da testa dele e o alerta. Tsuyoshi percebe que deve ter sido de quando ele bateu na placa a caminho da escola. Ele se desculpa para ir à enfermaria, e Kyoko segue por preocupação. No caminho, ela não percebe um grupo de garotos prestes a esbarrar nela. Por sorte, Tsuyoshi vê o que está por vir e rapidamente a puxa para perto dele. Percebendo o quão perto ele a estava segurando, ele imediatamente a solta e pede desculpas. Enquanto pega seu lenço caído, Tsuyoshi comenta que não se importa em se machucar desde que as pessoas ao seu redor permaneçam seguras. Ele a assegura para não se preocupar, pois é resistente o suficiente para aguentar um pouco de dor, mas isso não alivia a preocupação de Kyoko. Mais tarde, ela desabafa com Mei, que minimiza a situação, dizendo para ela se concentrar em coisas mais importantes, como as provas que se aproximam. No entanto, enquanto Mei ouve o quanto Tsuyoshi ocupa os pensamentos de Kyoko, ela chega à conclusão de que Kyoko deve estar apaixonada por ele. As palavras fazem Kyoko congelar, como se só agora estivesse percebendo seus próprios sentimentos. Na manhã seguinte, Tsuyoshi a cumprimenta primeiro, e para a surpresa de Kyoko, ele não tem novos ferimentos. Ela estuda o rosto dele de perto, notando como suas feições parecem claras e bonitas sem estarem escondidas atrás de ataduras. Suas bochechas esquentam, e por constrangimento, ela de repente solta que a turma precisa ir a uma assembleia no primeiro período, e que deveriam fazer fila no corredor. Pelo resto do dia, Kyoko fica num torpor. Mesmo ao voltar para casa, sua mente está inquieta e ela acaba sem conseguir dormir um único piscar. Quando ela admite isso a Mei, sua amiga fica chocada por ter levado tanto tempo para perceber seus sentimentos. Kyoko apressadamente lhe diz para ficar quieta porque ninguém mais pode saber. Ela não consegue deixar de se perguntar como agir perto de Tsuyoshi agora, especialmente porque se sente mais tímida toda vez que ele está por perto. Quando as aulas começam, Kyoko nota que Tsuyoshi está ausente e se pergunta se ele finalmente pegou um resfriado. Mas quando ele não aparece por vários dias, ela começa a se preocupar. Até Mei comenta que a ausência dele parece incomum. Kyoko quer ir vê-lo em casa, mas não sabe onde ele mora ou sequer como contatá-lo. Certa tarde, enquanto devolvia os cadernos de exercícios de sua turma à sala dos professores, Kyoko encontra a professora ocupada demais ao telefone para anotá-la. Enquanto espera, ela ouve a professora perguntar sobre Tsuyoshi, que aparentemente está no hospital.
Ao ouvir as palavras envolvimento de caminhão, a cor some de seu rosto. O pânico a domina e ela dispara da escola, correndo direto para o hospital mais próximo. Sem fôlego e arrastando os pés, ela se dirige à recepcionista para perguntar sobre o quarto dele, apenas para avistar Tsuyoshi parado bem ao lado dela, exibindo ainda mais ferimentos do que o normal. Eles se sentam juntos e Tsuyoshi explica que quase foi atingido por um caminhão, mas conseguiu correr rápido o suficiente para evitá-lo. Infelizmente, ele não conseguiu parar a tempo e acabou batendo direto numa parede. Ele a tranquiliza, dizendo que está no hospital apenas para alguns exames médicos finais e que será liberado para voltar à escola amanhã. Dominada pelo alívio, Kyoko o provoca levemente, perguntando se ele conseguiu machucar o dedo de sempre também. Quando ele confirma, ela explode em gargalhadas. Tsuyoshi admite que está feliz por ela ter faltado à aula só para vê-lo, fazendo Kyoko congelar ao perceber suas próprias ações. Ele então pergunta se ela pode lhe dar o horário das aulas de amanhã, já que seu telefone foi esmagado no acidente e ele não tem como contatar ninguém. Os ombros de Kyoko começam a tremer de riso novamente, deixando Tsuyoshi a observá-la com olhos curiosos. A partir daquele dia, os dois se aproximam constantemente. Certa manhã, Kyoko nota um novo curativo na nuca dele e pergunta sobre isso. Tsuyoshi explica timidamente que simplesmente dormiu de mau jeito e agora está com torcicolo, dificultando virar a cabeça. Embora Tsuyoshi insista que ela não precisa se conter para falar com ele, Kyoko se sente culpada, preocupada que ele a veja apenas como uma colega de carteira, e nada mais. Durante o intervalo, ela desabafa sua frustração com Mei. Mei a tranquiliza, dizendo que ela e Tsuyoshi já parecem bons amigos, mas acrescenta que ainda há uma grande barreira entre eles. As palavras atingem mais fundo do que Mei pretendia. Enquanto Kyoko observa Tsuyoshi limpando o quadro, ela percebe o quão naturalmente gentil e amigável ele é com todos, e se dá conta de que existe uma parede que os impede de se aproximarem. Enquanto Kyoko observa Tsuyoshi ao longo do dia, ela nota que ele parece preferir ficar sozinho em vez de sair com os outros. Parada nos armários de sapatos, ela se sente desanimada, perguntando-se se algum dia conseguirá derrubar a parede invisível entre eles. No caminho para casa, ela avista Tsuyoshi andando alguns passos à frente e se lembra da expressão triste que ele usava quando falava em ficar bem sozinho. No fim de semana, Kyoko de repente declara na frente de seus irmãos e Mei que quer se tornar uma boa amiga de Tsuyoshi. Mei, no entanto, parece pouco impressionada enquanto ouve o raciocínio de Kyoko. Kyoko explica que quer que Tsuyoshi se sinta à vontade perto dela, em vez de se preocupar constantemente que ela possa se machucar. Enquanto ela pensa em como fazer isso acontecer, seu irmão mais novo, Soda, puxa com muita força o saco de batatas fritas que Mei está segurando, derramando-as por todo o quarto. Mei apenas lhe dá um tapinha brincalhão na cabeça antes de se virar para Kyoko, insistindo que ela precisará de um plano adequado se quiser se aproximar de Tsuyoshi. No dia seguinte, Kyoko tenta a primeira estratégia, comendo um monte de biscoitos caseiros na frente de Tsuyoshi, esperando que isso o tente a iniciar uma conversa. Mas antes que ele pudesse sequer pedir um, seus colegas de turma o cercam, implorando por biscoitos. Enquanto a turma come feliz, Kyoko se prepara para entregar uma sacola a Tsuyoshi, esperando que esse gesto seja o primeiro passo para derrubar sua barreira. Mas antes que ela tivesse a chance, Mei lhe diz urgentemente que todos os biscoitos já foram comidos pelos colegas. Mei mal conseguiu provar um, enquanto Haruto anunciou feliz que comeu 2 sacolas. Kyoko, no entanto, está muito preocupada com seu plano falho, jurando silenciosamente em seu coração que encontrará uma maneira de romper a barreira de Tsuyoshi. Ela passa para a próxima estratégia, anunciando que esqueceu seu livro didático. Mas no processo, ele acidentalmente prende os dedos, ganhando mais um ferimento. Embora Kyoko continue tentando, cada tentativa de se aproximar parece apenas deixar Tsuyoshi mais machucado. Eventualmente, ela se encontra numa escadaria vazia, sentindo-se completamente derrotada. Ela começa a pensar que o destino está contra ela, pois sua presença está apenas causando mais ferimentos a Tsuyoshi. Tsuyoshi nota Kyoko sentada nas escadas e se aproxima para verificar se ela está bem. Constrangida, ela rapidamente se recompõe e em vez disso pergunta sobre os ferimentos dele. Tsuyoshi a tranquiliza, dizendo que estão todos bem. Sentindo-se culpada, Kyoko entra em pânico quando ele se vira para sair. Sem pensar, ela puxa o colarinho do uniforme dele, acidentalmente arrancando 2 de seus botões. Envergonhada, ela se desculpa apressadamente por todas as ações que causaram seus ferimentos e agora por arruinar seu uniforme. Tsuyoshi sente um calor estranho com a honestidade frenética dela. Embora tente segurar, ele eventualmente explode em risadas, dizendo a ela que os botões que saltaram foram, na verdade, uma surpresa engraçada. Enquanto Kyoko se observa rir, ela nota como as ataduras de seus dedos estão mal enroladas, muito provavelmente porque a enfermeira não estava por perto. Uma ideia surge e ela pede a Tsuyoshi para deixá-la tratar seus ferimentos em vez disso. Mostrando-lhe seu pequeno kit de primeiros socorros, ela orgulhosamente afirma ser a melhor em cuidar de pessoas. Embora surpreso, Tsuyoshi concorda e entrega sua mão a Kyoko. Kyoko cuidadosamente refaz as ataduras, deixando-as bem ajustadas e seguras. Após ficar satisfeita com seu trabalho, ela admite que quer ser uma boa amiga dele, mas se pergunta em voz alta o que mais pode fazer por ele além de cuidar de seus ferimentos. Tsuyoshi a encara em choque, e Kyoko percebe tarde demais que suas palavras soaram perigosamente próximas de uma confissão.
Suavizando-se, ele sorri gentilmente de volta, dizendo que é bom ser cuidado tão profundamente por ela. Ele admite que o que realmente quer é uma vida escolar normal, onde possa sair com amigos e desfrutar de atividades pós-aula como todo mundo. Comovida, os olhos de Kyoko se enchem de lágrimas. Ela declara que eles viverão suas vidas escolares ao máximo juntos. Sorrindo, Tsuyoshi então acrescenta que os biscoitos dela estavam deliciosos, deixando Kyoko chocada, já que ela pensou que ele nunca teve a chance de experimentá-los. No dia seguinte na escola, Mei pergunta a Kyoko se ela e Tsuyoshi já estão namorando. A pergunta assusta Kyoko, pois eles realmente parecem próximos, mas ela rapidamente explica que está apenas ajudando-o a experimentar uma vida escolar normal. Nenhum deles realmente sabe o que isso significa, então começam a perguntar às pessoas pela escola. No entanto, todos dão respostas diferentes, o que só os deixa mais confusos. Mais tarde, enquanto Mei e Kyoko se sentam juntas pensando nisso, Kyoko ouve Haruto cumprimentar Tsuyoshi quando ele chega à sala de aula. Ela levanta os olhos e nota uma flor enfiada no bolso da camisa de Tsuyoshi. Quando Haruto aponta, Tsuyoshi fica tão surpreso quanto ele, pois não tinha ideia. Ela estava lá o tempo todo. Mei e Kyoko se aproximam, intrigadas com a estranha situação. Tsuyoshi se lembra de ter passado por uma mulher carregando um buquê a caminho da escola, então ele presume que as flores devem ter vindo dela. No entanto, quando ele verifica o bolso da calça e descobre outra flor enfiada lá dentro, todos começam a duvidar que tenha sido apenas uma coincidência. Enquanto Tsuyoshi inspeciona cuidadosamente as flores, Kyoko não consegue deixar de admirar o momento de paz. Tsuyoshi menciona que talvez as plante, mas quando ele percebe Kyoko observando tão atentamente, ele de repente oferece as flores a ela sem hesitação. Kyoko congela e leva um momento para responder, então ela entusiasticamente arranca as flores da mão dele. Kyoko pensa que este será finalmente o início da vida escolar normal de Tsuyoshi, mas depois de dar apenas alguns passos para longe dela, ele de repente tropeça e cai de bruços no chão, espalhando seu almoço por todo lado. Eles logo descobrem que ele quase nunca termina o almoço todos os dias, porque algo sempre acontece. Envergonhado, Tsuyoshi admite que é verdade, pois de alguma forma ele o derruba todas as vezes. Achando difícil de acreditar, Kyoko tem uma ideia. Haruto então pergunta onde Tsuyoshi costuma comer, já que ele sempre desaparece durante o almoço. Quando ele os leva ao seu local, eles ficam surpresos ao encontrar uma escadaria isolada e mal iluminada, longe de outros alunos. Tsuyoshi explica que come lá para evitar causar problemas aos outros. Querendo mudar isso, Kyoko se oferece para que todos comam juntos ali de agora em diante. Com isso, os três concordam em almoçar com Tsuyoshi, mas o céu lá fora fica cinzento enquanto eles se acomodam. Eles compartilham sua comida enquanto Tsuyoshi come um pão doce que comprou na loja da escola. Enquanto Kyoko observa, ela pensa que este poderia ser o primeiro passo real para uma vida escolar normal. No entanto, quando o tempo de repente piora e os arredores ficam mais escuros, ela percebe que esta situação é tudo menos normal. Eles mal conseguem ver, então ligam suas lanternas, fazendo com que a cena pareça, sem querer, um grupo de fantasmas reunidos numa escadaria escondida. Com a atmosfera assustadora, eles começam a contar histórias de terror. Enquanto encena animadamente, Haruto esbarra numa lata de lixo, que colide com Tsuyoshi bem quando ele está prestes a dar uma mordida em seu pão doce. Tanto Tsuyoshi quanto seu pão acabam no chão. Então, no dia seguinte, eles decidem apenas comer no pátio. Todos concordam em comer no pátio desta vez. No caminho, eles passam por algumas flores plantadas, o que lembra Tsuyoshi das que ele deu a Kyoko. Ela explica que elas estão atualmente em sua casa. No pátio, eles finalmente desfrutam de um almoço adequado juntos. No entanto, assim que Tsuyoshi está prestes a comer o último pedaço de seu hash brown, um corvo desce e o arrebata, deixando todos atônitos. Nos dias seguintes, a maré de azar de Tsuyoshi continua. Ele continua se envolvendo em acidentes bizarros, com objetos o atingindo do nada e causando-lhe sangramentos nasais. Até a leitura da sorte que Gratinap usa lhe dá a pior sorte, e seu hash brown começa a aparecer sinistro. Não importa o que ele faça, o desastre o segue, e Kyoko começa a esquecer como é um almoço normal. Mas assim que ela está chorando, Tsuyoshi se aproxima e a agradece. Ele decidiu manter distância de todos, acreditando que sua presença só traz infortúnio para aqueles ao seu redor. Embora os outros não vejam dessa forma, Tsuyoshi insiste que não quer mais arruinar a paz deles. Apesar da hesitação deles, ele decide comer sozinho novamente no dia seguinte. Suas palavras fazem Kyoko lacrimejar, e enquanto ele se afasta, ela de repente o chama, oferecendo-se para cozinhar para ele a partir de amanhã. Todos ficam chocados com sua declaração repentina, mas ela insiste dizendo que seria um desperdício se ele não comesse. Esta é a única maneira que ela consegue pensar para garantir que Tsuyoshi continue comendo com eles. Naquela noite em casa, Kyoko vasculha livros de receitas procurando ideias de refeições deliciosas e saudáveis que possa experimentar. Com certeza, no dia seguinte, eles voltam para a escadaria para almoçar. O almoço embalado que Kyoko preparou para Tsuyoshi parece incrível, e eles também notam que o lugar parece muito mais claro do que antes. Acontece que Kyoko pediu ao zelador para substituir as lâmpadas quebradas, então o espaço se sente quente e acolhedor novamente. Enquanto se preparam para comer, Haruto estende a mão para pegar um rolinho primavera do almoço que Kyoko fez, mas Mei rapidamente o impede. Em vez disso, Tsuyoshi dá a primeira mordida. Observando-o, Kyoko fica nervosa com a reação dele, mas para sua surpresa, seus olhos se arregalam de prazer, pois ele fica imediatamente impressionado com o quão delicioso é.
Sua expressão radiante só faz Haruto querer provar ainda mais. No entanto, Mei o persegue mais uma vez e reivindica a próxima mordida para si mesma, insistindo que ela merece porque é a melhor amiga de Kyoko. Assim como Tsuyoshi, Mei se ilumina no momento em que prova a comida. Haruto fica desesperado para experimentar também, mas Mei o provoca correndo com o rolinho primavera na mão, mantendo-o longe dele. A perseguição divertida faz Tsuyoshi explodir em gargalhadas. Kyoko para por um momento, observando o que percebendo que essa é a primeira vez que ela o vê rir tão alto. Até Mei, que estava ocupada antes, de repente para observar Kyoko e Tsuyoshi rindo juntos. Ela está feliz em ver sua melhor amiga progredindo com ele, enquanto ela está perdida em pensamentos. Haruto de repente dá uma mordida no rolinho primavera em sua mão. Impressionado com a culinária de Kyoko, Haruto quer elogiá-la, mas Mei não quer que ele interrompa os dois, então eles acabam se atrapalhando de forma divertida. No processo, eles acidentalmente derrubam uma caixa cheia de itens pelas escadas. Infelizmente, ela atinge Tsuyoshi, que cai de bruços no chão. Kyoko corre para o lado dele e o chama, mas ele não se levanta imediatamente. Depois de um tempo, Tsuyoshi finalmente abre os olhos e nota que sua lancheira ainda tem seu hash brown intacto. Sem hesitar, ele o come de uma só vez. Todos aplaudem felizes, enquanto ele finalmente consegue desfrutar de sua comida favorita. Ele consegue terminar o almoço, embora Kyoko tenha que enfaixá-lo depois. Enquanto o enfaixa, Kyoko percebe como pequenos momentos como este podem fazê-la tão feliz. Ela quer dizer algo mais, mas luta para encontrar as palavras certas. Finalmente ela solta. Ela quer almoçar com Tsuyoshi todos os dias de agora em diante. Ao ouvir isso, Tsuyoshi sorri brilhantemente. No entanto, sangue de repente começa a escorrer de sua testa, e ele desmaia no local. Em pânico, eles decidem levá-lo à enfermeira. Mesmo inconsciente, seu rosto ainda ostenta um sorriso pacífico. Naquela tarde, eles vão para a aula de arte, onde são encarregados de desenhar os rostos uns dos outros. Os alunos são emparelhados com seus colegas de carteira, o que significa que Kyoko e Tsuyoshi acabam juntos. Assim que estão prestes a começar, Kyoko nota que Tsuyoshi de alguma forma já conseguiu se prender no cavalete. Depois de alguns minutos, eles finalmente o libertam, embora suas mãos acabem levemente feridas. Assim que as coisas se acalmam, eles começam a desenhar um ao outro, mas sua conversa constante os distrai. A professora eventualmente os lembra de se concentrarem, ou terão que ficar mais tempo para terminar o trabalho. Com o passar do tempo, os alunos começam a trabalhar em seus retratos, com cada um deles desenhando seu respectivo colega de carteira. Enquanto isso, Mei luta para desenhar Haruto, porque ele não para de fazer caretas na frente dela. Mas quando seu olhar se volta para Kyoko e Tsuyoshi, ela nota o quão focados ambos estão, nenhum deles sequer levanta os olhos para ver o rosto um do outro. Ver a concentração deles a motiva a se esforçar mais também. O foco de Hiroko, no entanto, é logo interrompido quando o cavalete de Tsuyoshi desaba de repente. Ela não consegue entender como isso pôde acontecer de novo, mas o professor se aproxima rapidamente e o tranquiliza, explicando que os cavaletes são velhos e provavelmente já estão podres. No fundo, Kyoko e Tsuyoshi sabem que o professor só está tentando fazê-los se sentir melhor, então eles simplesmente se curvam para pedir desculpas. Para continuar, decidem usar a mesa em vez do cavalete. Enquanto Kyoko observa Tsuyoshi apontar seu lápis com um estilete, ela tenta iniciar uma conversa. Mas antes que ela possa dizer algo, o lápis quebra e a lâmina escorrega, dando a Tsuyoshi mais um pequeno corte no dedo. Após 20 minutos, alguns alunos já levantaram as mãos para sinalizar que terminaram. Mei, no entanto, não pode deixar de notar que Kyoko e Tsuyoshi são os que ficaram mais para trás. Embora sejam eles que estão se esforçando mais, Tsuyoshi continua murmurando desculpas e agradecimentos baixinhos para Kyoko, o que a deixa sem jeito, mas ela se força a focar no desenho. Ainda assim, ela não consegue afastar o pensamento de que nunca esteve tão perto dele antes. Seu olhar se detém em Tsuyoshi enquanto ele apoia o queixo na mão, ainda segurando o lápis. A cena já faz o coração de Kyoko palpitar, mas então outro pequeno desastre acontece quando a ponta do lápis acidentalmente perfura a pele do rosto dele, fazendo-o sangrar. Kyoko entra em pânico com isso, mas Tsuyoshi permanece calmo e simplesmente tira um lenço para limpar o sangue. Por um breve momento, Kyoko admira a cena diante dela. Ela encontra os olhos de Tsuyoshi e ele a olha de volta. Seu coração começa a bater forte. Então, Tsuyoshi simplesmente comenta sobre o quão longos são seus cílios. Ele diz que parecem um tipo de mecanismo de defesa porque protegem os olhos de detritos, deixando Kyoko atordoada e sem palavras. Kyoko casualmente menciona que seus cílios longos são genéticos, mas logo percebe o quão feliz ela está com o comentário de Tsuyoshi. Naquele momento, ela finalmente admite para si mesma que tem uma grande paixão por ele, mesmo que ele não pareça sentir o mesmo. Ele nem consegue prender o papel direito para começar. Ainda assim, ela afasta esses pensamentos e se concentra em terminar seu desenho. Eles continuam trabalhando até o tempo acabar. Antes de recolher os trabalhos, o professor instrui a todos a mostrarem seus desenhos uns aos outros. O desenho de Haruto feito por Bai fica terrível, mas ela se defende, dizendo que é porque ele passou o tempo todo fazendo caretas, tornando impossível para ela desenhá-lo corretamente. O que a choca, no entanto, é que o desenho de Haruto dela é quase uma réplica perfeita. Curiosa, Mei pergunta a Tsuyoshi e Kyoko se eles terminaram. Ela quer ver os desenhos deles, mas Kyoko hesita, preocupada que seus sentimentos possam transparecer no desenho. Mas quando ela finalmente o entrega, tanto Mei quanto Tsuyoshi ficam chocados, pois não se parece em nada com Tsuyoshi.
Com isso, eles se voltam para Tsuyoshi para ver o desenho dele. Para a surpresa deles, parece deslumbrante, apesar das algumas lesões que ele sofreu enquanto trabalhava. Todos ficam impressionados com a habilidade com que ele capturou as feições de Kyoko, e até Kyoko fica sem jeito ao ver o quão bem ela está em seu desenho. Apesar de seu próprio esboço terrível, Tsuyoshi elogia Kyoko e pergunta se podem tirar uma foto juntos com seus retratos. Corada, ela concorda. Eles se sentam um ao lado do outro, segurando seus desenhos com orgulho, enquanto Mei tira uma foto deles. É um momento simples, mas parece especial. No dia seguinte, enquanto todos se preparam para a educação física, Kyoko está completamente absorta em seu telefone, olhando para a foto dela e de Tsuyoshi. É só quando Mei a lembra que a aula está prestes a começar que ela desperta. Quando chegam ao ginásio da escola, são imediatamente recebidos por uma bola voadora que acerta em cheio o rosto de Tsuyoshi. Todos ofegaram de surpresa, mas Tsuyoshi permanece composto mesmo enquanto seu nariz começa a sangrar. Um momento depois, é anunciado que o professor regular está ausente e um substituto estará encarregado da turma. Ele decide que jogarão queimada, o que arranca aplausos dos alunos, até que ele acrescenta que a corrida de vai-vem foi remarcada para a próxima semana, fazendo com que a empolgação deles diminua. O professor divide a turma em duas equipes. Como de costume, eles separam meninos e meninas através de uma rodada de pedra, papel e tesoura. Enquanto todos se reúnem para jogar, Kyoko secretamente espera acabar no mesmo time que Tsuyoshi. No entanto, quando os resultados são decididos, ela se encontra no time adversário. Kyoko imediatamente começa a se estressar com isso, desejando ter escolhido tesoura em vez disso. Ela se preocupa que não conseguirá proteger Tsuyoshi de se machucar durante o jogo. Assim que os times estão prontos, o professor apita para sinalizar o início da partida de queimada, mas ninguém se move. Acontece que eles ainda precisam determinar qual time vai sacar primeiro, então o aluno sugere fazer um salto inicial. O time de Kyoko rapidamente escolhe Hashiba para pular, já que ele é grande e forte. O time adversário leva mais tempo para decidir até que Haruto sugere que Tsuyoshi deveria fazer isso por causa de sua habilidade atlética. Todos o encaram surpresos por um momento, mas Tsuyoshi eventualmente concorda. Enquanto os dois saltadores se encaram, o instrutor se prepara para lançar a bola. Sussurros percorrem o ginásio, pois muitos alunos estão incertos sobre Tsuyoshi. Mas quando o professor finalmente joga a bola, Hashiba hesita ao notar que Tsuyoshi é na verdade canhoto. Enquanto isso, Tsuyoshi salta mais alto que Hashiba e vence o salto com sucesso. O ginásio imediatamente explode em aplausos para Tsuyoshi, enquanto os colegas de equipe de Hashiba se reúnem para confortá-lo. Kyoko, no entanto, apesar de perder o salto, parece ir razoavelmente emocionada, deixando seus colegas de equipe confusos. Assim que o jogo começa, Kyoko não consegue tirar os olhos de Tsuyoshi. Sua mente repassa o momento em que ele superou Hashiba com tanta calma. Mas sua expressão rapidamente se endurece. Ela sabe que o jogo acabou de começar e tudo pode acontecer antes que termine. Mesmo que ela queira ajudá-lo, eles estão em times opostos, então será difícil. Justo então, Mei de repente fala atrás de Kyoko. Enquanto conversam, Kyoko não percebe a bola voando direto em sua direção. Felizmente, Hashiba reage rapidamente e a pega bem a tempo. Kyoko pede desculpas em pânico, e Hashiba a lembra severamente para focar no jogo. Ainda assim, mesmo no meio da ação, ela não consegue tirar Tsuyoshi da cabeça. Momentos depois, aplausos ecoam enquanto Tsuyoshi pega a bola sem esforço. Ele avança, preparando-se para arremessar. Seus colegas de equipe se perguntam se ele realmente vai conseguir. Mas para a surpresa deles, ele arremessa a bola com uma força incrível, quase derrubando seu oponente quando ela acerta. O ginásio explode em aplausos mais uma vez, e Kyoko se vê admirando ainda mais. No entanto, apesar de sua habilidade, a bola já atingiu Tsuyoshi várias vezes. Graças à regra de que o rosto não conta, ele ainda está no jogo, mas seu nariz está sangrando novamente por todos os golpes. À medida que o jogo avança, os colegas de equipe de Kyoko são eliminados um por um. Em vez de focar, a mente de Kyoko está completamente ocupada por Tsuyoshi. Então, por acaso, Kyoko consegue pegar a bola, ganhando a oportunidade de arremessá-la de volta ao time adversário. A multidão explode em aplausos, mas sua empolgação rapidamente diminui quando ela percebe que os únicos dois jogadores restantes na quadra são ela e Tsuyoshi. Ela deveria mirar nele, mas a ideia de acertá-lo a faz congelar. Ela quer protegê-lo. Conflitada, ela segura a bola nervosamente, e quando finalmente arremessa, sai um desastre completo. O ginásio inteiro fica em silêncio, atordoado por seu fracasso inesperado. Kyoko rapidamente pede desculpas aos seus colegas de equipe, fingindo que seu arremesso ruim foi apenas um erro. No fundo, porém, ela sabe que seus sentimentos pessoais atrapalharam completamente. O próximo arremesso é dado a Hashiba. O ginásio vibra de empolgação, enquanto todos torcem para Tsuyoshi desviar. Mas quando Hashiba arremessa a bola em sua direção, Tsuyoshi não se move. Ele simplesmente levanta uma mão para se proteger e consegue tocar na bola, mas falha em pegá-la. Com isso, o jogo termina, e o time de Kyoko vence. Suas amigas correm até ela, cobrindo-a de parabéns. Mas seus olhos se desviam para um canto onde Tsuyoshi está cuidando silenciosamente de seu rosto, então ela decide levá-lo à enfermaria. Lá dentro, tanto Kyoko quanto a enfermeira observam seu rosto, que está machucado em vários lugares. A enfermeira assume que alguém deve ter zombado dele, mas quando Tsuyoshi explica que tudo veio da queimada, a enfermeira mal consegue acreditar. Ao saírem da enfermaria, Kyoko não consegue mais conter sua curiosidade e menciona um momento no final do jogo, dizendo que suspeita que Tsuyoshi possa ter perdido de propósito.
mas Tsuyoshi nega imediatamente, insistindo que ele simplesmente errou. Kyoko hesita, mas decide confiar em suas palavras. Antes de se separarem, ela de repente o agradece por ter sido tão legal durante o jogo. O elogio pega Tsuyoshi completamente de surpresa, pois ele está mais acostumado a ser visto como lamentável e não legal. Mais tarde na aula, Kyoko confia em Mei, compartilhando seus pensamentos sobre Tsuyoshi e sua suspeita de que ele está apenas fingindo não perceber seus sentimentos. Enquanto caminha pelo corredor, Kyoko testemunha um garoto esbarrar acidentalmente em uma alta pilha de livros, espalhando-os pelo chão. Uma garota gentil imediatamente se ajoelha para ajudá-lo a pegá-los. A reação confusa do garoto é bastante óbvia. Com isso, Kyoko chega à conclusão de que os garotos podem reagir fortemente até mesmo ao menor ato de bondade. No entanto, no caso dela, ela já deu a Tsuyoshi inúmeros elogios e gestos atenciosos, mas ele ainda parece completamente cego aos seus sentimentos. Quando a escola termina, Kyoko sai pelo portão, tentando afastar seus pensamentos sobre ele. Mas enquanto ela caminha pela rua, ela avista alguém com a cabeça caída em um arbusto e instantaneamente assume que é Tsuyoshi. Para sua surpresa, quando a pessoa levanta a cabeça, é na verdade um completo estranho. Ainda assim, ela o segue discretamente e rapidamente confirma sua suspeita. Este homem se envolve em acidentes onde quer que vá, assim como Tsuyoshi. Quando ela desvia o olhar por um momento e olha de volta, o homem já se foi. Ela não consegue deixar de rir um pouco de si mesma por seguir um completo estranho por preocupação. Então, depois de dar alguns passos, Kyoko de repente nota um homem preso desajeitadamente entre duas paredes. Sua aparição repentina a assusta, mas ela rapidamente corre para verificar como ele está. Ela consegue puxá-lo para fora, e o homem a agradece. Acontece que sua carteira havia caído na fenda estreita, e ao tentar recuperá-la, ele acabou ficando preso também. Mas assim que Kyoko lembra de ter cuidado, ele imediatamente esbarra em um poste próximo. Agora genuinamente preocupada, ela finge que está indo na mesma direção, apenas para ter certeza de que ele chegará em casa em segurança. O homem também nota seu uniforme escolar e percebe que ela frequenta a mesma escola que seu filho. Em pouco tempo, eles chegam à casa do homem. Ele agradece a Kyoko mais uma vez por ajudá-lo e se despede antes de entrar. Justo então, Tsuyoshi também aparece. Tsuyoshi convida Kyoko para dentro de sua casa. E acontece que o homem de antes é, na verdade, o pai dele. De repente, Kyoko se encontra em uma situação embaraçosa, sentada na casa de sua paixão. Sua mente dispara enquanto ela tenta descobrir o que fazer, e em seu nervosismo, ela acaba engolindo um copo cheio de chá gelado de uma vez. Enquanto isso, Tsuyoshi e seu pai conversam casualmente sobre ela como a presidente de turma, deixando-a sobrecarregada. Percebendo o copo vazio de Kyoko, Tsuyoshi se levanta para reabastecê-lo, mas ele acidentalmente bate o dedo do pé na perna da mesa, fazendo-o tropeçar e cair contra um poste. Felizmente, a casa deles é coberta com protetores de canto, então ele evita ferimentos graves, embora um pequeno corte ainda sangre. Para a surpresa de Kyoko, eles estão totalmente preparados para situações como esta, com um armário cheio de adesivos e bandagens que ela inicialmente confundiu com uma estante de livros antes. Enquanto ela se aproxima para ajudar, o pai de Tsuyoshi pergunta em voz alta se o filho sempre lhe causa problemas, levando-a a negar rapidamente. Ela até começa a listar as coisas que admira em Tsuyoshi, e quase deixa escapar seus sentimentos antes de se conter. Enquanto isso, Tsuyoshi permanece alheio. Então o telefone de Tsuyoshi apita, e ele recebe uma mensagem de sua mãe, levando-o a sair para ajudá-la com as compras. Kyoko considera ir embora também, mas o pai de Tsuyoshi de repente fala, perguntando casualmente se ela gosta de seu filho. Assustada, ela não consegue esconder sua reação, mas para sua surpresa, ele simplesmente ri calorosamente, genuinamente satisfeito com a ideia de que alguém realmente se importa com Tsuyoshi. Ele continua explicando que Tsuyoshi herdou sua tendência de focar tanto em se proteger que raramente pensa em como os outros o veem ou se alguém pode ter sentimentos por ele. Por causa disso, ele frequentemente não percebe quando alguém gosta dele. Kyoko fica sem saber como responder. Sentindo sua sinceridade, o pai de Tsuyoshi a encoraja gentilmente a continuar ao lado dele e permanecer próxima a ele a longo prazo. Alguns momentos depois, Tsuyoshi retorna, explicando que sua mãe encontrou alguns amigos e decidiu ficar para trás. Com uma expressão alegre, ele entrega a Kyoko uma sacola cheia de lanches de uma pequena loja atrás da casa deles que ele ama desde a infância e até aponta um sabor para ela experimentar. Ele explica que é a maneira dele de agradecer a Kyoko. Naquele momento, Kyoko percebe que durante todo esse tempo, ela acreditou que Tsuyoshi estava ignorando seus sentimentos. Mas na verdade, ele tem respondido a ela à sua própria maneira discreta. Com isso, ela decide permanecer amiga dele e levar as coisas com calma. Justo então, um retrato assustador aparece de repente ao lado dela, assustando-a. Acontece que é um autorretrato do pai de Tsuyoshi, pintado em um estilo inesperadamente ousado e intenso, e eles parecem bastante orgulhosos disso. Isso faz Kyoko dizer a si mesma que a família de Tsuyoshi é realmente cheia de mistérios. No dia seguinte, Tsuyoshi visita a loja de lanches e acaba carregando muitos petiscos. Enquanto ele está lá, a idosa que administra a loja acidentalmente derruba uma caixa de lanche devido a uma dor súbita nas costas. Preocupado, Tsuyoshi rapidamente corre para verificar como ela está, mas ela o tranquiliza dizendo que ficará bem após um breve descanso. Ao mesmo tempo, um grupo de crianças começa a reclamar sobre a máquina de lanches com defeito, mas ela nem consegue se levantar devido à dor nas costas.
Vendo isso, Tsuyoshi se oferece para ajudá-la a gerenciar a loja. No dia seguinte, Tsuyoshi passa seu tempo atendendo clientes e organizando lanches dentro da loja. Ele sempre se sentiu grato à loja, então está genuinamente feliz em dar uma mão. Ainda assim, a velha permanece preocupada em gerenciar a loja nos próximos dias. Então Tsuyoshi sugere que ele venha sempre que puder para ajudar. Embora ele ache que sua presença possa ser um pouco incômoda, a velha aceita sua oferta com gratidão. Afinal, ele tem visitado a loja por anos sem nunca causar problemas. No entanto, ela se lembra de um incidente há muito tempo, quando Tsuyoshi acidentalmente deixou cair seus lanches bem em frente à loja, e um carro que passava os atropelou, esmagando tudo em pedacinhos. No dia seguinte, Kyoko está relaxando em casa lendo um livro quando seu telefone de repente apita. Ela verifica e vê uma mensagem de Tsuyoshi dizendo que ele acabou de começar a trabalhar na loja de lanches e a convidando para visitar. Em pânico, Kyoko corre imediatamente para lá. Na loja, Tsuyoshi fica surpreso ao vê-la chegar tão rapidamente, pois ele tinha acabado de enviar a mensagem. Mas Kyoko explica que veio imediatamente usando sua bicicleta. Kyoko olha em volta para os lanches coloridos, lembrando-se de como as crianças do ensino fundamental pareciam felizes, indo para casa com guloseimas nas mãos. Tsuyoshi confirma que eram seus clientes antes. Impressionada, Kyoko elogia seu novo trabalho. Então Tsuyoshi explica o que aconteceu com a vovó e por que ele decidiu ajudar. Mesmo sendo novo, os clientes têm sido muito gentis com ele. Orgulhosamente, ele também mostra a Kyoko a sinalização que fez para os lanches, com cada um apresentando suas piadas de pai características, divertindo-a. Olhando em volta, Kyoko fica impressionada com a vasta gama de sabores disponíveis na loja. Ela até encontra os exatos que Tsuyoshi uma vez lhe recomendou. Tsuyoshi orgulhosamente mostra a ela os novos sabores que adicionaram recentemente, o que acaba tentando Kyoko a encher um carrinho inteiro de lanches. Ela não pode deixar de reconhecer como Tsuyoshi pode realmente ser um gênio do marketing. No dia seguinte na escola, Kyoko abre um dos lanches que comprou enquanto Hashiba a observa secretamente de longe. De repente, Tsuyoshi irrompe na sala de aula, coberto de arranhões e pequenas feridas como de costume. Preocupada, Kyoko se aproxima dele para perguntar o que aconteceu. Tsuyoshi explica que tropeçou enquanto caminhava pelo pátio e acabou caindo de cara nos arbustos. Kyoko percebeu que algumas folhas ainda estavam presas nele. Quando ela nota um pequeno corte na bochecha dele, ela gentilmente coloca um curativo, e Tsuyoshi só consegue agradecê-la com um sorriso tímido. Depois disso, Kyoko vai se limpar, e é quando Mei de repente aponta que ela parece mais relaxada ultimamente. Curiosa, Mei pergunta se algo aconteceu, e Kyoko se lembra das palavras que Tsuyoshi lhe disse de volta em sua casa. Ela sempre foi ansiosa com muitas coisas, mas as palavras dele de alguma forma a fizeram perceber que simplesmente passar dias comuns com ele já a faz sentir feliz. Com esse pensamento, Kyoko decide levar as coisas com calma e apenas aproveitar cada momento de seus dias de escola. Enquanto caminham, Mei menciona um novo plano de assentos, o que instantaneamente faz Kyoko gritar de surpresa. Mais tarde na aula, Kyoko é quem lidera o sorteio dos assentos ao lado de Hashiba, mas seu humor está visivelmente sombrio. Hashiba decide deixar os alunos com problemas de visão sentarem na frente primeiro. No entanto, uma aluna levanta a mão com uma sugestão, lembrando a todos que Tsuyoshi foi uma vez atacado por abelhas, então foi acordado antes que ele não deveria sentar perto das janelas. Então, Haruto também levanta a mão, acrescentando que Tsuyoshi também não deveria sentar diretamente sob as luzes fluorescentes, pois elas podem cair e atingir sua cabeça. Surpreendentemente, toda a turma concorda com ambas as sugestões. Eles finalmente decidem que o local mais seguro para Tsuyoshi é o assento mais central da sala de aula. Com todos satisfeitos, Tsuyoshi só consegue sorrir e agradecer aos seus colegas pela gentil consideração. Depois disso, é hora de sortear os assentos de todos os outros. A turma se agita, torcendo e rindo, mas então Haruto fala novamente, sugerindo que a presidente de turma, Kyoko, deveria sentar ao lado de Tsuyoshi, já que ela sempre cuidou dele. Todos rapidamente concordam com isso, e fica decidido que Kyoko sentará ao lado de Tsuyoshi de agora em diante. Kyoko não consegue esconder sua alegria, e Tsuyoshi também expressa o quão feliz ele está com o novo arranjo. Embora a maioria dos alunos ache que os melhores assentos são perto da janela para Kyoko, sentar ao lado de Tsuyoshi é mais do que suficiente. Transbordando de felicidade, ela até se oferece para recolher o lixo fora da sala de aula sozinha. Seus colegas de turma aplaudem seu entusiasmo, observando-a enquanto ela recolhe o lixo com um sorriso satisfeito no rosto. Na área de descarte de lixo, Hashiba por acaso avista Kyoko. Ela assume que ele está lá apenas para lembrá-la sobre a reunião do comitê, mas o motivo dele é totalmente diferente. Assim que Kyoko está prestes a sair, Hashiba a impede. Ele reúne toda a sua coragem e confessa que realmente gosta dela. Kyoko fica completamente atordoada, mas Hashiba rapidamente acrescenta que já sabe que ela tem sentimentos por Tsuyoshi, então ele não espera que ela saia com ele ou algo assim. Ele só precisava finalmente expressar seus sentimentos depois de mantê-los guardados por tanto tempo. Antes que Kyoko pudesse responder, o sinal toca, indicando o início da reunião do comitê, e ambos correm em direção à sala de aula. Enquanto trabalham em alguns documentos para a aula, Kyoko tenta agir normalmente, mas Hashiba percebe o desconforto em sua voz, então ele a aconselha a esquecer tudo o que ele havia dito antes. Perdida em pensamentos, Kyoko acidentalmente bagunça os papéis grampeados que segurava e Hashiba se esforça ao máximo para não rir.
Em vez disso, ele se oferece para resolver o problema para ela. No passado, os dois estavam organizando papéis, conversando casualmente sobre as responsabilidades de serem líderes de comitê e o quanto de trabalho isso realmente exigia. Para a surpresa deles, descobriram que ambos gostavam de papelada, e até compartilhavam hábitos semelhantes. Um dia, Kyoko comprou uma bebida roxa na máquina de vendas, o que chocou Haruto, pois todos diziam que não tinha um bom sabor. Hashiba, ainda na fila, notou a bebida de que falavam, e percebeu que era suco de shiso vermelho, o mesmo que ele bebia. Por causa do seu sabor peculiar, Haruto admitiu que nunca tinha visto mais ninguém beber aquilo além de Kyoko, enquanto Hashiba excitava silenciosamente, querendo mencionar que ele também gostava. Em outro dia, Izumi notou uma mancha vermelha no uniforme de Hashiba. A princípio ela entrou em pânico, pensando que era sangue, mas Hashiba rapidamente explicou que era apenas tinta que sua irmãzinha havia usado para o projeto escolar na noite anterior. Nesse exato momento, Kyoko chegou com a mesma mancha vermelha nas mangas e admitiu que seu irmãozinho também estivera trabalhando no projeto escolar na noite anterior. Izumi não pôde deixar de comentar o quão semelhantes eles eram, não apenas por serem ambos os irmãos mais velhos em suas famílias, mas até mesmo na forma como digitavam mensagens, sempre formais e perfeitamente pontuadas. No presente, Hashiba e Kyoko ficam novamente para terminar alguns documentos. Enquanto conversam, a tempestade lá fora se intensifica, e Kyoko de repente faz uma pausa. Hashiba presume que ela tem medo de trovões, o que o faz lembrar de um boato sobre Tsuyoshi ter sido atingido por um raio uma vez e sobrevivido sem ferimentos. Ele tenta tocar no assunto, mas Kyoko de repente grita, fingindo estar preocupada com Tsuyoshi quando é óbvio que ela está com medo do trovão. Para esconder seu constrangimento, ela deixa cair o caderno e acidentalmente bate a cabeça na mesa, fazendo Hashiba sorrir discretamente ao testemunhar um outro lado dela. No dia seguinte, Hashiba avista Kyoko cuidando gentilmente de Tsuyoshi na sala de aula. Com isso, ele se impede de interromper. De onde ele está, fica dolorosamente claro o quanto Kyoko realmente gosta de Tsuyoshi. Então Hashiba recua com o coração pesado e seus pensamentos começam a escurecer. Na reunião, enquanto trabalhavam em mais papelada, Kyoko acidentalmente se corta com um papel, e Hashiba rapidamente lhe entrega um curativo para cobrir. Enquanto continuam, Hashiba parece inquieto, e admite que na verdade não quer que ela se esqueça de sua confissão, mesmo que ele a tenha retirado ontem. No dia seguinte, as mãos de Kyoko começam a tremer por causa de toda a papelada que eles têm feito ultimamente. Mei percebe isso e a lembra da promessa que ela fez de levar as coisas com calma e simplesmente aproveitar a vida no ensino médio. Enquanto isso, a caminho de casa, Hashiba segue Tsuyoshi discretamente à distância. Acontece que mais cedo, ele e seus amigos haviam planejado comer takoyaki, mas no momento em que viu Tsuyoshi, a curiosidade o dominou completamente. Observando Tsuyoshi caminhar, um saco plástico de repente se enrola desajeitadamente em sua cabeça. Então Hashiba não pôde deixar de se perguntar por que Kyoko sequer gostava dele. Diante dessa questão, ele abandonou os amigos e decidiu seguir Tsuyoshi, esperando entender tudo. De volta ao presente, Hashiba começa a duvidar de sua decisão de seguir Tsuyoshi. Mas antes que ele possa voltar, Tsuyoshi esbarra direto em um poste. Ele continua pela rua e passa por um senhor idoso que estava podando uma árvore ali perto. De repente, o velho perde o controle do cortador, Hashiba avança e o puxa para o lado bem a tempo. Assustado, Tsuyoshi rapidamente o agradece, grato por Hashiba tê-lo acabado de salvar. Mas antes que ele pudesse sequer reagir, um galho solto cai de cima, causando um sangramento no nariz. Com isso, os dois se sentam em um banco de parque próximo. O nariz de Tsuyoshi não para de sangrar, então Hashiba o ajuda, explicando calmamente como lidar com sangramentos nasais adequadamente. Ele menciona que sua irmãzinha os tem frequentemente, então ele está acostumado. Tsuyoshi fica tocado com sua gentileza, mas no fundo, Hashiba começa a perceber que Tsuyoshi é surpreendentemente amigável. Então, Tsuyoshi entrega a Hashiba um lanche que ele havia comprado mais cedo, oferecendo-o como agradecimento por tê-lo salvado. Hashiba está prestes a recusar, mas seu estômago de repente ronca. Envergonhado, ele aceita o lanche e se oferece para compartilhá-lo. Envergonhado também, Tsuyoshi concorda, e os dois começam a comer juntos em silêncio. Surpreendentemente, Tsuyoshi admite que é a primeira vez que ele se senta e compartilha um lanche com alguém assim. Então Hashiba não consegue evitar sentir-se estranho, percebendo que está casualmente saindo em um parque com o crush de sua paixão. A atenção deles então se volta para o parquinho vazio ali perto. Eles conversam sobre a sensação de paz de ter o lugar todo para si, e Tsuyoshi de repente sugere que brinquem um pouco. Logo, os dois estão pulando para lá e para cá nos brinquedos de mola infantis, rindo apesar de quão ridículo aquilo parecia. Hashiba nunca imaginou que acabaria fazendo algo assim com Tsuyoshi, mas enquanto continuam a brincar, ele percebe que ambos estão realmente se divertindo. Então, Tsuyoshi começa a balançar seu brinquedo para a esquerda e para a direita, mas perde o equilíbrio e cai direto no chão, batendo em uma árvore próxima. Hashiba corre imediatamente para verificar como ele está, e Tsuyoshi explica timidamente que estava fingindo que corria por uma passagem de montanha, mas acabou estragando tudo. Hashiba o ajuda a se levantar, dizendo que era uma ideia bem legal e que ele também queria tentar. Observando Tsuyoshi rir da situação, Hashiba não consegue deixar de pensar que Tsuyoshi é apenas uma pessoa genuinamente boa. No dia seguinte, Hashiba avista Tsuyoshi na aula e imediatamente se aproxima para verificar seus cortes. Isso chama tanto a atenção de Kyoko que ela quase não percebe as saudações de Hashiba enquanto ele passa. Ainda pensando no dia anterior, Hashiba não consegue esquecer o quanto se divertiram. Ele percebe que agora realmente quer ser amigo de Tsuyoshi.
Então, depois da aula, quando todos começam a ir para casa, Hashiba para Tsuyoshi para perguntar se ele tem algum sentimento por Kyoko. Tsuyoshi parece confuso com a pergunta repentina, forçando Hashiba a admitir que ele próprio gosta de Kyoko. Como Tsuyoshi e Kyoko parecem próximos, ele só quer ter certeza. Tsuyoshi fica constrangido, admitindo que sempre viu Kyoko como uma boa amiga, embora não tenha certeza se isso é realmente suficiente. Ao ouvir isso, a expressão de Hashiba escurece por um momento, mas ele ainda consegue dizer a Tsuyoshi que está perfeitamente bem. Tsuyoshi então o agradece e sai da sala de aula, enquanto Hashiba permanece ali, perdido em pensamentos. Mais tarde naquele dia, durante a reunião do comitê, Kyoko se pega imaginando como Hashiba e Tsuyoshi de repente se tornaram amigos. Ela quer perguntar a ele, mas antes que possa, a reunião termina. Enquanto todos começam a sair, Hashiba se aproxima dela primeiro. Kyoko espera pelo que Hashiba vai dizer, mas ele simplesmente lhe deseja boa sorte do nada, deixando-a ainda mais confusa, enquanto Tsuyoshi, parado do lado de fora da porta, testemunha silenciosamente toda a cena. No dia seguinte, na aula, Izumi convida Kyoko para ajudá-la a estudar, explicando que a semana de provas começa amanhã e ela está completamente perdida. Ela elogia o quão inteligente Kyoko é, mas no fundo, Kyoko entra em pânico. Ela sabe que não é tão brilhante quanto todos acreditam. Apesar de ser presidente de turma, suas notas são apenas medianas. Ainda assim, Kyoko não consegue recusar o pedido de Izumi. No momento em que ela concorda, Izumi se ilumina de alegria. Quando o mês chega, Kyoko imediatamente a puxa para perto e menciona que ela está em terceiro lugar na turma. Ao ouvir isso, Izumi convida Mei com entusiasmo para se juntar à sessão de estudos também. Para o alívio de todos, Mei aceita, deixando Kyoko e Izumi ainda mais felizes. Nesse exato momento, Tsuyoshi entra na sala, apenas para bater a cabeça na porta de um armário e cair de bruços no chão. Seu amuleto acadêmico se rasga no processo. Ignorando o nariz sangrando, Tsuyoshi olha para o amuleto desfiado com horror, devastado por ele ter quebrado bem antes das provas. As três garotas só conseguem olhar em silêncio atônito. Vendo sua aflição, Kyoko sugere gentilmente que ele se junte à sessão de estudos mais tarde. Depois da aula, os 5 se reúnem em uma única mesa em um restaurante familiar. É uma mistura incomum de personalidades. Mei, no entanto, não consegue deixar de questionar por que Haruto está ali. Haruto explica timidamente que ele ficou para trás nos estudos e começou a se preocupar com seu futuro. Então ele precisa desesperadamente da ajuda deles. Enquanto conversam, Izumi menciona novamente o amuleto rasgado de Tsuyoshi, dizendo que parece um presságio, já que quebrou no primeiro dia em que ele o usou. A conversa muda para as notas dele, despertando o interesse de Kyoko. Tsuyoshi admite que não são ótimas, o que leva Haruto a recordar uma história do primeiro ano. Ele uma vez desistiu no meio de uma prova, e notou o papel de Tsuyoshi coberto de sangue. Ele pensou que Tsuyoshi havia se cortado, mas descobriu-se que ele simplesmente esfregou com muita força, fazendo sua pele sangrar. A situação ficou rapidamente embaraçosa, e o tempo acabou antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Ao ouvir isso, todos sentem pena de Tsuyoshi. Kyoko quer apoiá-lo, mas como eles não estarão sentados juntos durante os exames, há pouco que ela possa fazer. Mei, no entanto, volta sua atenção para Haruto, repreendendo-o por ter desistido tão facilmente naquela época. Logo, um grande prato de batatas fritas chega, e todos atacam com entusiasmo. Mas assim que Kyoko está prestes a dar uma mordida, ela de repente se lembra que não trouxe nenhum livro didático. E para sua consternação, todos os outros também esqueceram os seus. A atenção deles muda novamente quando Tsuyoshi acidentalmente parte seus hashes ao meio. Todos olham com descrença e, para piorar, ele pega uma farpa. Kyoko rapidamente enfaixa o dedo dele e lhe entrega um novo par de hashes, enquanto Izumi menciona que um convidado se juntará a eles em breve. Por enquanto, ela diz a todos para apenas aproveitarem as batatas fritas. Poucos minutos depois, Hashiba chega e imediatamente os repreende por não terem um único livro didático à vista. Izumi minimiza a situação, dizendo que o convidou porque ele é o mais inteligente da turma. Depois de cumprimentar a todos, ele se senta ao lado de Kyoko, constrangido, e pede desculpas por estar suado do treino. Eles finalmente começam a estudar, mas depois de apenas alguns minutos, tanto Izumi quanto Haruto já estão curvados sobre a mesa, completamente exaustos. Tsuyoshi, por outro lado, permanece focado, respondendo diligentemente às perguntas enquanto os outros dois já desistiram da primeira. Até Kyoko tem dificuldades com alguns problemas, o que leva Hashiba a intervir e explicar. Suas explicações claras a ajudam a acompanhar rapidamente, e ela não consegue deixar de elogiar o quão inteligente e atlético ele é. Do outro lado da mesa, Tsuyoshi observa silenciosamente, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e melancolia. Mais tarde, Kyoko se desculpa para ir ao banheiro, e Tsuyoshi se levanta ao mesmo tempo, então eles caminham juntos até lá. Assim que entram, Tsuyoshi tropeça e cai. Kyoko entra em pânico e corre para ajudar, mas ele insiste que está bem e diz para ela ir em frente. Embora ela obedeça relutantemente, ele parece profundamente perturbado por algo. Enquanto isso, de volta à mesa, os outros conversam sobre sobreviver aos próximos exames e fazem um pacto. Se passarem nas provas, todos irão ao karaokê juntos para celebrar. No dia seguinte, quando os exames finalmente terminam, a sala de aula explode em alívio coletivo. Kyoko e Mei estão conversando quando Izumi irrompe, emocionada com o quão bem ela se saiu graças à sessão de estudos. Até Haruto admite que talvez passe pela primeira vez. Animada, Izumi convida todos para o karaokê, e as duas garotas concordam imediatamente. Coincidentemente, Hashiba passa por ali, então Izumi rapidamente o convida também. Ele inicialmente recusa, mas quando vê a expressão entusiasmada de Kyoko, muda de ideia.
Enquanto isso, Tsuyoshi bate a cabeça debaixo da mesa ao pegar uma borracha, e eles aproveitam a oportunidade para convidá-lo também. Ele aceita timidamente. Enquanto todos planejam o passeio, Kyoko verifica Tsuyoshi, querendo que ele experimente uma vida normal de ensino médio. Ela pergunta onde ele quer ir. Para sua surpresa, ele escolhe uma hamburgueria próxima popular entre os estudantes. Quando chegam, ele tira fotos com o mascote do lado de fora antes de entrar. Lá dentro, ele fica sobrecarregado com o cardápio sem saber o que pedir. Hashiba oferece dicas práticas sobre orçamento enquanto Kyoko explica os descontos. Os dois conversam casualmente enquanto Tsuyoshi escuta com admiração silenciosa. Quando a comida chega, Izumi alegremente aponta que Kyoko e Hashiba agiram como pais, preocupados com o que Tsuyoshi deveria pedir em sua primeira visita a uma hamburgueria. Kyoko cora com a comparação, e até Mei admite que se encaixa, enquanto Haruto brinca que Mei pode ser a tia da vizinhança, ganhando um olhar irritado dela. Enquanto Izumi continua a provocá-lo sobre serem como uma família, Tsuyoshi silenciosamente dá uma mordida em seu hambúrguer, e todo o seu rosto se ilumina com um sorriso puro e radiante. Todos ficam em silêncio, observando com admiração. Comovidos pela alegria dele, cada um começa a compartilhar metade de sua comida com ele, até que sua bandeja transborde. Hashiba ri que se sente como um avô mimando seu neto, e Tsuyoshi come feliz. Mas quando ele morde uma torta de maçã, ela queima sua bochecha, fazendo-o soltar um pequeno gemido. Kyoko imediatamente pressiona sua bebida gelada contra o rosto dele para acalmar, enquanto Hashiba pede desculpas, com a culpa estampada em seu rosto. Depois que Kyoko gentilmente enfaixa suas queimaduras, Tsuyoshi retoma a refeição, seu sorriso brilhante aliviando a todos. Sentindo-se orgulhoso, Hashiba suspira, levando Izumi a chamá-lo de pai em tom de brincadeira. Logo depois, Kyoko reclama que suas batatas fritas estão muito crocantes, já que ela as prefere macias. Hashiba oferece as suas em troca, dizendo que prefere as crocantes, e eles trocam os pratos. Vendo isso, Tsuyoshi percebe que suas batatas fritas também estão macias, e timidamente as oferece a Kyoko, mas ela recusa educadamente, não querendo pegar mais comida dele. Constrangido, ele as come sozinho, parecendo um pouco desanimado. Enquanto comem, Hashiba nota uma pequena mancha na bochecha de Kyoko, não importa como ela limpe, ela continua errando o local. Depois de algumas tentativas falhas de direcionar, ele suspira, pega um lenço e gentilmente a limpa ele mesmo. Kyoko congela e Hashiba explica sem jeito que está apenas acostumado a fazer isso por sua irmãzinha. Izumi rapidamente intervém para quebrar a tensão e Kyoko brinca que pelo menos agora ela sabe onde estava a mancha. Todos riem e o clima se ilumina novamente. Enquanto se preparam para sair, Tsuyoshi bate o pé na mesa, levando Kyoko a ficar para trás para verificar como ele está. Assim que os outros se vão, Tsuyoshi admite timidamente que não se machucou de forma alguma, ele só queria ver se Kyoko realmente o via como uma criança. Percebendo o quão estranho isso soa, ele procura uma desculpa, deixando Kyoko sem palavras enquanto caminham em direção ao karaokê. Quando chegam, todos descobrem que é a primeira vez de Tsuyoshi ali. Enquanto conversam, Hashiba ajusta a temperatura do ambiente e avisa a todos para terem cuidado com um rasgo no sofá, especialmente Tsuyoshi. Kyoko acha sua consideração encantadora, enquanto Tsuyoshi esconde o rosto de vergonha. Assim que todos se acomodam, eles decidem quem deve cantar primeiro. O grupo aplaude unanimemente por Hashiba, mas ele rapidamente recusa, constrangido pela tensão. Enquanto isso, Kyoko imita Tsuyoshi ficando quieto. Mesmo quando Izumi o chama, ele permanece desajeitadamente no canto. Quando ele finalmente se senta, acontece de ser exatamente no local rasgado sobre o qual Hashiba avisou, então ele fica preso. Kyoko entra em pânico, mas ele se recusa a olhá-la, lembrando-a da fase rebelde de seu irmão mais novo. As três garotas então cantam juntas, escolhendo uma música alemã de que precisarão para a prova da próxima semana. Enquanto Kyoko canta, sua voz é confiante e clara, sua pronúncia é impecável. Todos ouvem com admiração, aplaudindo ruidosamente quando ela termina. O orgulho incha em seu peito, mas ela também se sente estranhamente inquieta. Em meio ao barulho, ela pega Tsuyoshi murmurando um elogio discreto, chocando-a. Momentos antes, ele nem sequer a olhava nos olhos, e agora está elogiando seu canto. Mesmo enquanto os outros aplaudem, Kyoko não consegue parar de pensar nele. Quando seus olhos finalmente se encontram, ele imediatamente desvia o olhar. Tsuyoshi se desculpa para pegar uma bebida, mas Kyoko o segue. Ele tenta andar mais rápido, mas ela o acompanha sem hesitar, recusando-se a deixá-lo evitá-la novamente. Quando ele finalmente se vira, vê a tristeza estampada em seu rosto. Kyoko pergunta se ela fez algo errado, mas antes que ele possa responder, a porta ao lado dele se abre, atingindo-o 2 vezes seguidas. Assustadas com o barulho, as pessoas correm, mas Tsuyoshi insiste que está bem e se afasta como se nada tivesse acontecido. Kyoko caminha ao lado dele, ainda preocupada. É então que Tsuyoshi diz suavemente que nunca poderia odiá-la. As palavras fazem suas bochechas corarem. Quando eles retornam, Hashiba pergunta o que os demorou tanto e Tsuyoshi apenas diz que se perdeu. Enquanto Mei e Haruto começam a cantar, Kyoko ainda não tem sua resposta, pois Tsuyoshi não consegue parar de repetir a pergunta dela em sua mente, imaginando por que ele a tem evitado. Então, a letra da música chama sua atenção. Elas sugerem que evitar o olhar de alguém pode significar que você está se apaixonando. E naquele momento, Tsuyoshi finalmente percebe quais são seus verdadeiros sentimentos por Kyoko. No dia seguinte na escola, Kyoko mostra a Izumi e Mei uma foto de seus irmãos mais novos, e ambas se derretem com o quão adoráveis eles são. Mei convida todos para visitar sua casa, mas Kyoko também sugere que eles venham para dela em vez disso.
As duas adoram a ideia imediatamente, já que querem conhecer os irmãos dela pessoalmente. Nesse exato momento, Tsuyoshi entra na sala de aula e cumprimenta Kyoko enquanto se senta ao lado dela. Ela percebe que ele parece bem hoje e pergunta sobre isso. Então ele explica que seus pais o levaram para a escola desta vez. Eles conversam casualmente sobre assuntos da aula, e por um momento parece que as coisas voltaram ao normal entre eles. Mas Kyoko não consegue deixar de sentir que parece haver uma parede invisível entre eles novamente. Na casa de Kyoko, ela se abre com Mei, enquanto Izumi brinca com seus irmãos mais novos. No entanto, seu irmão Sota não parece muito satisfeito com isso. Então Kyoko explica que ele está apenas passando por uma fase rebelde. Assim que ela diz isso, algo parece passar pela sua mente, e Mei rapidamente percebe. Ela tem observado o humor de Kyoko nos últimos dias, então ela imediatamente suspeita que Tsuyoshi possa ser a razão por trás disso. Enquanto Izumi continua brincando com as crianças, Mei de repente tem uma ideia. Ela diz a Kyoko para tentar agir mais como Izumi. Izumi torce com entusiasmo por Sota enquanto ele joga um videogame. Apesar de fingir ser durão, Sota claramente gosta dos elogios, e em pouco tempo ele pede a Izumi para brincar com ele. Mei prova seu ponto, dizendo que embora Sota esteja em sua fase rebelde, ele ainda se abre rapidamente para Izumi. Kyoko faz uma pausa antes de considerar a ideia. Ela se imagina agindo como Izumi, mas rapidamente a descarta, sabendo que isso só faria Tsuyoshi se sentir estranho perto dela. Enquanto isso, em uma loja, Hashiba está em frente a uma prateleira cheia de mangás românticos, tentando descobrir se está escolhendo o certo. Sua mãe havia mandado uma mensagem para ele comprar uma cópia específica para sua irmã, então ele está verificando cada título. Enquanto ele inspeciona, Tsuyoshi de repente esbarra nele por trás, assustando-o. Hashiba instantaneamente tenta esconder o mangá, mas Haruto também aparece por trás de sua barraca e os avista. Envergonhado, Hashiba rapidamente diz aos dois para esperá-lo lá fora. De volta à casa de Kyoko, ela se abre sobre sua situação, confessando que o cara de quem ela gosta a tem evitado ultimamente. Izumi imediatamente solta que é provavelmente porque ele também gosta dela, pegando Kyoko e Mei de surpresa. Mas antes que Kyoko possa negar, Izumi acrescenta que o cara deve ser Tsuyoshi. Com isso, Kyoko fica vermelha. Enquanto isso, Hashiba entrega a Haruto e Tsuyoshi o frango que ele trouxe da loja. Quando Tsuyoshi se oferece para pagar, Hashiba rapidamente o dispensa. No entanto, Haruto não resiste e pergunta sobre o mangá que Hashiba está segurando. Tsuyoshi também assume que era dele, mas Hashiba nega apressadamente, explicando que sua irmã implorou para que ele o comprasse. Ele acrescenta que se as pessoas descobrissem, com certeza zombariam dele. Então ele chama o Fubi, dado anteriormente, de dinheiro de suborno para manter o segredo. Haruto confirma o acordo antes de sair, mas assim que Tsuyoshi está prestes a dizer algo, ele acidentalmente queima a boca com o frango. Tsuyoshi de repente traz à tona as palavras de Hashiba dos últimos dias sobre gostar de Kyoko, e pergunta diretamente o que ele quis dizer com aquilo. Hashiba deixa cair sua sacola de mangás em choque. Enquanto os pega, Tsuyoshi pergunta se ele está apaixonado por ela e como é, afinal estar apaixonado. Surpreso que Tsuyoshi não tenha ideia sobre tais coisas, Hashiba diz a ele para simplesmente ler o mangá por si mesmo. Alguns minutos depois, os dois se sentam em um banco fora da loja, com Tsuyoshi folheando as páginas, enquanto Hashiba se pergunta como as coisas foram desta vez. Tsuyoshi rapidamente fica absorto na história e começa a perguntar se Hashiba já sentiu algo parecido com o que está escrito ali. Hashiba responde que não, embora no fundo ele saiba que sim. Ainda assim, pela forma como Tsuyoshi fala, Hashiba começa a suspeitar que ele realmente pode gostar de alguém. Ao mesmo tempo, Mei e Izumi dizem a Kyoko que Tsuyoshi provavelmente gosta dela. Kyoko imediatamente entra em pânico, mas Izumi aponta que é óbvio, especialmente durante o passeio delas. Kyoko fica vermelha, negando tudo, o que me faz pensar que ela está complicando as coisas novamente. Ainda assim, isso não muda o fato de que Kyoko ainda não sabe o que fazer a respeito. Enquanto isso, Hashiba também está perdido em pensamentos, imaginando o que Tsuyoshi realmente sente. Tsuyoshi percebe sua relutância repentina e tenta perguntar o que há de errado, mas Hashiba acaba simplesmente ignorando-o com frustração. Na aula, Tsuyoshi se sente revigorado depois de pegar emprestado todos os 20 volumes do mangá de Hashiba. Ele passou o fim de semana lendo tudo, e achou surpreendentemente bom. Nesse momento, Kyoko entra com uma aura incomumente brilhante, deixando-o atordoado. Quando ela cumprimenta Mei, seu tom soa tão estranho que Mei instantaneamente percebe que ela está imitando Izumi. Assim que ela está prestes a dizer, Kyoko rapidamente cobre a boca, com medo de ser pega. Na última sexta-feira, Kyoko achou o plano de Mei um pouco absurdo, mas depois de tudo o que conversaram, ela ficou mais confusa. Então, por enquanto, ela decide dar uma chance ao conselho de Mei, pensando que ser alegre mudará as coisas entre ela e Tsuyoshi. No entanto, quando seu rosto acidentalmente se aproxima demais do dele, ela treme de nervosismo. Quando Hashiba entra na sala de aula, ele também percebe que Kyoko parece diferente. Ela assume que ele deve achá-la estranha, mas na verdade, Hashiba adora isso. Com uma voz trêmula, Hashiba menciona algo sobre uma tarefa que o professor atribuiu, e logo eles estão conversando e rindo juntos. Então Tsuyoshi olha para o lado e sua expressão escurece. De volta ao seu lugar, Kyoko tenta puxar conversa com Tsuyoshi, mas Mei se encolhe, pois o tom dela não se parece em nada com o seu habitual. Então, Kyoko se inclina e nota uma folha presa no cabelo de Tsuyoshi. Então ela a arranca, enquanto Tsuyoshi congela. E de repente, cenas do mangá inundam sua mente. É quando ele percebe que pode realmente estar apaixonado.
Mais tarde naquele dia, Tsuyoshi devolve todos os mangás que pegou emprestado de Hashiba. Hashiba não consegue acreditar que Tsuyoshi realmente conseguiu ler tudo durante o fim de semana, mas Tsuyoshi parece genuinamente fascinado. Ele até começa a falar sobre as coisas que aprendeu e pergunta inocentemente se aqueles livros poderiam prever o futuro. De volta à sala de aula, Izumi percebe como Kyoko parece estranha, comentando que ela parece um pouco desconfortável. Envergonhada, Kyoko rapidamente se desculpa, mas depois de um minuto, ela retorna, agora agindo mais como seu eu habitual. Enquanto volta para a aula, Tsuyoshi não consegue parar de pensar em como o dia parece estranhamente semelhante aos eventos do mangá. Mesmo quando Kyoko simplesmente se vira para cumprimentá-lo, ele sente como se fossem os personagens principais da história. Quando o professor entra e diz a todos para voltarem aos seus lugares, Tsuyoshi permanece imóvel. Antes de começarem, Kyoko levanta a mão, admitindo que esqueceu seu livro didático. O professor está prestes a dizer a ela para compartilhar com seu colega de carteira, mas antes que ele possa terminar, Tsuyoshi se move imediatamente, o que choca a todos. Enquanto a aula continua, Tsuyoshi e Kyoko compartilham um livro, sentados tão perto que se torna difícil para ambos respirarem. Quando o professor se move para escrever no quadro, eles levantam as mãos ao mesmo tempo. O professor, pensando que estão brigando, observa enquanto eles se desculpam em uníssono. Nesse momento, Tsuyoshi percebe que cortou o dedo. Ele tenta esconder, mas Kyoko rapidamente oferece um curativo e o enrola cuidadosamente em sua ferida. O toque dela faz seu coração disparar, e naquele momento, Tsuyoshi finalmente admite a ela que gosta dela. Mesmo ao chegar em casa, Kyoko permanece preocupada com o que Tsuyoshi disse, então seus irmãos mais novos começam a falar sobre ela. Ela se lembra do momento novamente, depois que Tsuyoshi confessou seus sentimentos, o professor continuou com a lição e Tsuyoshi correu para casa depois. Kyoko não consegue deixar de pensar que talvez não seja o mesmo tipo de sentimento que ela tem por ele. Afinal, Tsuyoshi não parece gostar dela daquele jeito. Apesar disso, ouvir aquelas palavras dele a deixa genuinamente feliz. No dia seguinte na escola, Tsuyoshi cumprimenta Kyoko um pouco alegre demais, o que a assusta. Ela nota o brilho incomum em seu sorriso, mas então ele acaricia a cabeça dela, deixando-a ainda mais envergonhada. Ele explica que um pouco de pó de giz do quadro caiu em seu cabelo e se oferece para ajudar a limpá-lo, e ao dar um passo para trás para ir ao seu lugar, ele pisa em falso na plataforma e quase cai. Por sorte, Hashiba o pega bem a tempo. Mais tarde, um colega de classe mostra a Hashiba uma página de uma revista e pede para ele escolher qual mulher é o seu tipo. Hashiba se sente confuso, mas o colega o tranquiliza, dizendo que é apenas por diversão e fala sobre como esta edição da revista é interessante. Então, os olhos de Hashiba pousam em uma garota com cabelo longo e liso, e seu colega assume que esse é o seu tipo. Instantaneamente, Hashiba fica na defensiva e nega. Nervoso, Hashiba engole um copo d'água para se acalmar. Depois o colega chama Tsuyoshi também e pergunta sobre o tipo dele. Leva um momento para ele responder, mas ele finalmente admite que seu tipo é Kyoko. A resposta surpreende a todos que a ouvem e até Kyoko se levanta de seu assento enquanto uma gota de suor se forma em sua testa. Apesar do choque, Tsuyoshi pega a garrafa de água que ela deixou cair e casualmente pergunta se ela quer almoçar juntos. Hashiba, em particular, fica de queixo caído em choque. Tsuyoshi até oferece a ela um de seus hash browns favoritos, e Kyoko pega relutantemente. Mas mesmo depois disso, ela percebe que Tsuyoshi está olhando para ela intensamente, o que a faz sentir que há algo em seu rosto, mas ele admite diretamente, ele está simplesmente a admirando. Assim que Kyoko congela em choque, sussurros se espalham pela sala de aula sobre Tsuyoshi a paquerando. Ela quase deixa cair o almoço, mas Tsuyoshi o pega bem a tempo, deixando todos atônitos. Percebendo o silêncio dela, Tsuyoshi a verifica. Mas Kyoko está sobrecarregada e não sabe como reagir. Vendo isso, ele decide levá-la à enfermaria. Enquanto isso, os colegas de classe que ficaram para trás não conseguem deixar de notar como seus papéis mudaram de repente. Do lado de fora da porta, Kyoko permanece congelada, incapaz de processar seus pensamentos. Depois de um momento, ela sai do transe e diz a Tsuyoshi para segui-la. Eles correm pelos corredores até chegarem a uma área isolada, e só então ela percebe que estava segurando a mão dele com muita força. Lá, Kyoko o confronta perguntando o que suas palavras de ontem realmente significavam, mas Tsuyoshi simplesmente diz que significa exatamente o que disse. Ainda confusa, Kyoko insiste por esclarecimentos, e Tsuyoshi explica. Ele admite que só recentemente percebeu seus sentimentos. Toda vez que está com Kyoko, ele experimenta emoções intensas que não havia sentido antes, perguntando-se a princípio se poderia ser algum tipo de doença. Eventualmente, ele reconhece esses sentimentos como amor, e isso o deixa genuinamente feliz. Ele sente uma forte vontade de contar a ela imediatamente, mas admite que fazer isso durante a aula não era o momento certo. Para sua surpresa, as lágrimas de Kyoko começam a cair enquanto ela admite que as palavras dele de ontem realmente a deixaram feliz. Ela confessa que sempre o amou também, revelando que seus sentimentos são mútuos. Leva um momento para Tsuyoshi responder, mas ele está igualmente alegre. Naquele momento, ele oferece a mão e promete criar mais memórias felizes juntos. Kyoko, com lágrimas nos olhos, concorda e também pega a mão dele. No dia seguinte, durante a educação física, a turma joga um jogo de salto em altura. Quando é a vez de Tsuyoshi, a turma não consegue deixar de se preocupar que ele possa se machucar, mas no momento em que ele corre e salta a barra perfeitamente.
Todos ficam em silêncio, maravilhados, e aplausos enchem o ar enquanto começam a falar sobre como ele é atlético, até Kyoko menciona como foi legal. Com isso, Kyoko sente uma onda de pressão para dar o seu melhor, mas quando chega a sua vez, ela tropeça e acidentalmente derruba a barra de metal. Enquanto ela retorna de seus amigos, Tsuyoshi já está pulando novamente. Cada vez ele levanta a barra mais alto, mas sempre cai no chão. Seus colegas ficam inquietos vendo os hematomas por todo o corpo dele. Apesar disso, Tsuyoshi insiste em tentar novamente para um nível mais alto. Kyoko avança para impedi-lo, mas Haruto de repente bloqueia seu caminho. Sua expressão é calma, mas firme, dizendo a ela que Tsuyoshi está testando seus limites como homem. Tsuyoshi pula mais uma vez, mas aterrissa no chão duro. O professor pergunta se ele está bem, mas Tsuyoshi simplesmente se levanta como se nada tivesse acontecido e acena casualmente para Kyoko, o que a deixa envergonhada. Quando a aula de educação física termina, Kyoko corre imediatamente para o lado dele para verificar se ele está bem. Tsuyoshi insiste que está bem, admitindo que apenas se empolgou depois de ouvi-la dizer que ele parecia legal mais cedo. Mei e Izumi, ouvindo isso, não conseguem deixar de provocar os dois de forma suspeita. Logo, alguns de seus colegas também se aproximam, perguntando se os dois já estão saindo. Kyoko é completamente pega de surpresa, mas ainda não sabe o que responder. Olhando para trás, ela sabe que o aperto de mão que eles compartilharam significava algo, então ela simplesmente olha para Tsuyoshi apenas para ele perguntar inocentemente o que significa sair e seus colegas só conseguem gemer em decepção. Deixada sozinha, Kyoko sente uma sensação de alívio, apenas para ser novamente assustada quando Tsuyoshi de repente pergunta se ela quer começar a sair. A pergunta a pega de surpresa, e ela instintivamente concorda, embora perceba que não entende completamente o que significa sair. Com isso, ela pede um tempo para pensar. Quando Kyoko chega em casa, ela imediatamente pesquisa online o significado de sair na internet. Ela não consegue acreditar que está realmente pesquisando, mas está convencida de que o amor sozinho não é razão suficiente para começar a namorar, e que Tsuyoshi não deveria concordar com algo que não entende completamente. Logo, Sayaka começa a falar, provocando que alguém se confessou a Soda e perguntando se eles já estão saindo. Soda rapidamente nega, dizendo que eles apenas saíram, mas Sayaka insiste que ele deveria namorá-la, e a conversa deles se transforma em uma briga divertida. Isso rapidamente chama a atenção de Kyoko, então ela vira a cabeça e pergunta se eles realmente sabem o que significa sair. Soda imediatamente admite que não sabe, enquanto Sayaka tem uma explicação. Para ela, duas pessoas devem sair se ambas gostam uma da outra. No entanto, Kyoko discorda, sentindo que deveria haver mais. Então, Sayaka a olha enquanto se pergunta o que mais ela espera. Ainda pensativa, Kyoko fica frustrada até que Sayaka casualmente menciona que sua amiga Miu a visitará amanhã. Kyoko apenas acena com a cabeça, mas Sayaka se inclina e acrescenta que Miu é conhecida como a mestra dos relacionamentos que pode dar conselhos sobre o amor. Ouvindo isso, Kyoko a imagina como algum tipo de ser celestial. No dia seguinte, Miu chega conforme o planejado e Kyoko aproveita a chance para conversar com ela, embora pareça estranho procurar conselhos de relacionamento de uma criança do ensino fundamental. Antes mesmo que ela possa perguntar, Sayaka intervém e diz a Miu para explicar o que significa sair. Kyoko também redireciona a pergunta e pergunta o que Miu mais gosta de fazer com seu namorado. Com isso, Miu faz uma pausa, lembrando-se de tudo o que aprendeu com o mangá. Segundos depois, Miu responde que o que quer que ela faça com seu namorado simplesmente a deixa feliz. E Kyoko sente o mesmo por Tsuyoshi. Miu menciona como eles trocam mensagens frequentemente, mas Kyoko percebe que suas mensagens com Tsuyoshi geralmente terminam após uma simples saudação. Enquanto Miu continua a tagarelar sobre as coisas que ela e seu namorado fazem, Kyoko olha para baixo, admitindo que teme parecer chata. Miu balança a cabeça e a tranquiliza para não se conter, porque se os sentimentos deles são mútuos, então Tsuyoshi também deveria querer passar um tempo com ela. Motivada pelo conselho de Miu, Kyoko se anima e abraça Miu, exclamando que ela agora é sua mestra. No dia seguinte, Kyoko chega na escola mais cedo do que o normal, planejando silenciosamente o que dirá quando Tsuyoshi chegar. Sem que ela saiba, ele já está por perto, se aproximando lentamente antes de cumprimentá-la. Tsuyoshi expressa o quão feliz ele está em encontrá-la ali, mas Kyoko se sente despreparada para encará-lo tão diretamente. Ainda assim, ela reúne sua coragem para finalmente expressar seus sentimentos. Com isso, Kyoko o afasta do grupo. Uma vez sozinhos, ela diz a ele que finalmente descobriu por que quer sair com ele. Ela explica que, embora já esteja feliz apenas sentada ao lado dele na aula, ela quer vê-lo fora da escola também, especialmente nos dias em que sente falta dele. Ela admite que também quer que eles troquem mais mensagens porque as conversas deles sempre param depois dos cumprimentos e ela sempre teve medo de incomodá-lo. De agora em diante, Kyoko quer fazer todas essas coisas abertamente com Tsuyoshi, sem se conter. Então, Kyoko pergunta a Tsuyoshi se eles podem sair juntos enquanto estende sua mão trêmula, e Tsuyoshi a aceita sem hesitação. Tsuyoshi sente o mesmo por ela, e o fato de que eles se verão mais o excita. Naquela tarde, Hashiba acaba de sair do treino do clube quando se lembra de ter deixado algo importante na sala de aula. No caminho, ele passa pela sala de arte e ouve ruídos estranhos de grunhidos. Curioso, ele espreita e se assusta ao encontrar Tsuyoshi coberto de hematomas. Quando Tsuyoshi o nota, ele rapidamente o cumprimenta, mas Hashiba desaparece em segundos. Hashiba de repente aparece na porta e vê Tsuyoshi desenhando.
Ele nota os hematomas e brevemente se pergunta sobre eles, mas deixa o pensamento de lado. Em vez disso, ele o ajuda a colocar novos curativos e o lembra de cuidar melhor de si mesmo. Nesse momento, Hashiba de repente pensa em Kyoko, lembrando-se de como ela é sempre quem cuida das lesões de Tsuyoshi. Ele imagina Kyoko fazendo o mesmo por ele quando se machucou durante o beisebol, mas ele rapidamente fica envergonhado e afasta isso de sua mente. Hashiba pergunta por que Tsuyoshi está ali, e Tsuyoshi explica que ele é tecnicamente parte do clube de arte. Ele parou de aparecer durante a segunda metade de seu primeiro ano porque não queria incomodar ninguém, mas isso mudou quando Kyoko elogiou sua arte na aula. As palavras dela o motivaram a começar a desenhar novamente, e desde então, ele tem voltado ao clube e realmente se divertido. Ouvindo isso, Hashiba concorda que os desenhos de Tsuyoshi são impressionantes, mas acrescenta que Kyoko provavelmente gostaria de vê-lo desenhar de qualquer maneira. Hashiba então muda de assunto e pergunta se ele e Kyoko começaram a sair. Tsuyoshi imediatamente diz que sim, explicando que Kyoko foi quem perguntou primeiro. Hashiba sorri, pensando o quão nervosa Kyoko deve ter se sentido, mas ele ainda parabeniza Tsuyoshi. Com isso, a expressão de Tsuyoshi se ilumina, e ele começa a falar sem parar sobre o quão animado ele está para namorar Kyoko. Ele se entusiasma sobre como eles agora trocam mensagens todos os dias, como se fosse totalmente normal, embora admita que ainda fica nervoso ao enviar figurinhas para seus colegas de classe. Ele até pergunta a Hashiba se ele e Kyoko já trocaram mensagens antes. Com isso, Hashiba sente uma estranha pontada por dentro. Embora nunca tenham trocado mensagens, ele diz a Tsuyoshi que pode enviar figurinhas a ele a qualquer momento que quiser, o que deixa Tsuyoshi encantado. Ainda assim, Hashiba não consegue deixar de pensar que Tsuyoshi provavelmente vê seu relacionamento com Kyoko como algo próximo a uma profunda amizade. Para confirmar, ele pergunta como Tsuyoshi realmente se sente por ela. Então Tsuyoshi diz que realmente gosta dela e que é tudo graças a Hashiba por ajudá-lo a perceber suas emoções. Então ele tira um pequeno chaveiro do bolso e o oferece como um presente de agradecimento por emprestar-lhe o mangá. Isso faz Hashiba rir antes de aceitá-lo de bom grado. Naquele momento, Haruto também passa pela sala de arte. Mas ao entrar, ele acidentalmente pisa em um papel e escorrega antes de derrubar o cavalete com um tombo em direção a Tsuyoshi. O impacto assusta Hashiba, mas Haruto rapidamente se levanta como se nada tivesse acontecido. Ele também se desculpa imediatamente e pergunta por que Tsuyoshi ainda está na escola tão tarde, apenas para saber que ele é realmente um membro do clube de arte. Hashiba não consegue deixar de achar estranho que Tsuyoshi ainda consiga falar calmamente apesar de ter sido atingido, mas em vez disso, Tsuyoshi sorri e agradece a ambos por serem as pessoas com quem ele pode conversar facilmente ultimamente. O momento pareceu um pouco estranho, mas de alguma forma todos concordaram. Os três apreciaram silenciosamente o momento e se sentiram felizes por terem um ao outro. Antes de sair, Hashiba pensa consigo mesmo que, não importa o que aconteça, ele ainda estará torcendo por Kyoko. No dia seguinte, Kyoko encontra Tsuyoshi, procurando um novo filme que todos estão comentando. Ela pergunta a ele sobre isso, e ele admite que quer assistir. Sem hesitar, ela se oferece para ir com ele. Antes que percebam, eles já estão do lado de fora do cinema. Cada um segurando uma bebida, enquanto Tsuyoshi lembra que a última vez que foi ao cinema, ele era muito jovem na época e mal se lembra. Ouvindo isso, Kyoko fica feliz por tê-lo convidado, e finalmente parece que eles estão realmente saindo. Na recepção, o atendente pede os ingressos e Tsuyoshi de repente entra em pânico, esquecendo onde os colocou. Por sorte, Kyoko está lá para lembrá-lo. Assim que entram, Kyoko nota um pequeno corte no dedo de Tsuyoshi. Ele explica que ficou nervoso mais cedo, então Kyoko insiste que eles vão direto para seus assentos. Ainda distraído, Tsuyoshi começa a andar e acidentalmente esbarra na porta. Quando finalmente se sentam, Kyoko percebe o quão esfarrapado Tsuyoshi já parece. A culpa a invade por tê-lo trazido a um lugar tão lotado. Enquanto as luzes diminuem, Tsuyoshi sente medo, mas ela o assegura de que estará ali para ajudar. Quando os anúncios começam, o barulho repentino faz Tsuyoshi estremecer. Preocupada, Kyoko examina o cinema em busca de um lugar mais silencioso onde ele pudesse se sentir mais confortável, mas cada opção que ela considera parece apresentar algum risco. Logo, ela fica tão focada em se preocupar com ele que nem percebe que o filme já começou. Enquanto o filme passa, ela tenta assistir a tela, mas seus pensamentos continuam voltando para Tsuyoshi, imaginando se ela o colocou em uma situação insegura. No entanto, quando ela o olha novamente, Tsuyoshi parece completamente bem. Seus olhos estão fixos na tela e absorvidos na história. Vendo como ele está calmo, Kyoko não consegue deixar de admirá-lo naquele momento. Quando o filme termina e a multidão começa a sair, Kyoko ainda está perdida em pensamentos. Ela percebe que passou o filme todo olhando para Tsuyoshi em vez da tela e nem notou que tinha acabado. Tsuyoshi, por outro lado, não para de falar sobre o filme, relembrando cada cena com entusiasmo, enquanto Kyoko aperta a bolsa e de repente começa a chorar. Tsuyoshi presume que ela ainda está emocionada com a história, então ela apenas finge. Mesmo assim, ele admite que está muito feliz por terem assistido juntos e até menciona que quer ver mais filmes com ela no futuro.
Aliviada, ela decide parar de pensar demais e apenas aproveitar a companhia dele. Antes de irem embora, eles decidem dar uma olhada nos produtos do filme antes de voltarem para casa. Agora, Kyoko se sente mais determinada a não se conter mais. A conversa se volta para a experiência deles. Então Tsuyoshi faz uma pausa, lembrando-se de algo que leu em um mangá e pergunta se o que acabaram de fazer é chamado de encontro. Embora relutante, Kyoko acena em concordância. No fim, Kyoko pode não ter gostado de verdade do filme de hoje, mas Tsuyoshi está tão encantado que até pensa em assisti-lo novamente com o pai. No dia seguinte na escola, Izumi conversa com Hashiba sobre as semifinais do jogo de beisebol deles. No entanto, Yamashita de repente interrompe, dizendo que a equipe só dará o seu melhor se houver algum tipo de recompensa no final. Hashima não entende o que ele quer dizer, então Yamashita explica melhor que na maioria das vezes um rapaz faz um pacto com uma garota, como sair com ela se ele conseguir um home run, ou algo parecido. Izumi compara isso a cenas e filmes de romance que ela assiste, mas Hashima ainda não entende, dizendo que não precisa de recompensa para dar o seu melhor. Nesse momento, Izumi menciona o nome de Kyoko, fazendo Hashiba entrar em pânico. Mas ela só quer perguntar a Kyoko sobre o novo chaveiro em sua bolsa. Eles são do mesmo filme que Izumi também foi ver. Hashiba solta um suspiro de alívio, até notar que a bolsa de Tsuyoshi tem o mesmo chaveiro que Kyoko tem. Ao ver isso, Hashiba imediatamente presume que os dois devem ter assistido ao filme juntos. Mesmo enquanto faziam suas tarefas do conselho estudantil, Hashiba não consegue parar de pensar nisso, levando Kyoko a perguntar o que o está incomodando. Ele disfarça, fingindo que não é nada, então Kyoko simplesmente lhe deseja sorte para a partida preliminar deles. O rosto de Hashima de repente fica vermelho, sussurrando que ele se esforçará ainda mais se Kyoko torcer por eles. Antes que pudesse se conter, ele pergunta a Kyoko se ela iria ao cinema com ele se ele fizesse um home run. As palavras assustam Kyoko, mas Hashiba fica ainda mais chocado com o que acabou de dizer. Envergonhado, ele sai correndo da sala, deixando Kyoko a se perguntar o que ele quis dizer. Naquela tarde, a professora dela anuncia que toda a escola assistirá a partida amanhã para apoiar a equipe e os alunos explodem em entusiasmo. Kyoko também fica em silêncio, atordoada, até que Tsuyoshi casualmente lhe diz que será divertido, enquanto todos ao redor continuam a falar animadamente sobre o próximo jogo. No dia seguinte, a turma se reúne para assistir a partida sob o sol escaldante. Até a torcida já está exausta do calor, e Kyoko não para de se preocupar com Tsuyoshi, verificando-o constantemente como uma mãe aflita. Além do calor, todos estão ansiosos com a posição da equipe, pois não está nada boa. Ainda assim, eles permanecem otimistas, agarrando-se à esperança de que um home run nesta rodada ainda possa mudar as coisas. Alguns colegas se preocupam que a bola possa atingir Tsuyoshi, mas os pensamentos de Kyoko voltam às palavras de Hashiba de ontem. Logo, o time adversário marca novamente, mas quando Hashiba se prepara para rebater, a turma de repente recupera a energia. Kyoko congela, incerta se deve torcer por ele ou não, especialmente depois do que ele disse sobre ir ao cinema com ela. Hashiba consegue 2 strikes, e assim que ele está prestes a rebater novamente, Hiroko finalmente grita para torcer por ele. Com isso, Hashima manda a bola voando e dá um home run para a equipe. Quando o jogo termina, Hashima chama Kyoko para conversar. Ela presume que é sobre o filme, mas ele simplesmente pede desculpas por tudo. Ele admite que tinha muita coisa na cabeça na época e não estava pensando com clareza. Ele diz a ela que é melhor esquecer o que ele disse, especialmente porque ela e Tsuyoshi já estão juntos, e seria bastante desrespeitoso. Ainda assim, ele é grato porque ela o motivou a dar o seu melhor. Ele a agradece e começa a voltar. Antes que ele parta, Kyoko parabeniza mais uma vez pelo home run. Ao ouvir essas palavras, o curto verão de Hashima chega ao fim com um sorriso. Nesse momento, Izumi e alguns colegas o avistam e o parabenizam pelo home run. Embora ainda tenham perdido no final, ele foi declarado o MVP. E enquanto Hashima não pensa muito nisso, Izumi sugere que façam uma pequena confraternização e celebração do home run antes das férias de verão. Os outros gostam da ideia, então todos concordam. Hashima, no entanto, não parece nada animado. Quando Izumi menciona passar pelo festival de verão, isso imediatamente chama a atenção de Sugoshi. E isso também deixa Kyoko interessada, já que é a chance perfeita para ele experimentar algo normal como estudante. Vendo como ela de repente fica ansiosa, Hashiba muda de ideia e relutantemente concorda em se juntar a eles também, levando todos a aplaudir. No dia do festival, Hashiba é o primeiro a chegar ao ponto de encontro, com Haruto aparecendo depois dele. Hashiba menciona que já está esperando há 30 minutos, o que surpreende Haru, já que Hashiba não parecia animado quando falaram pela primeira vez sobre ir. Hashiba continua verificando o telefone, perguntando-se onde estão as garotas até que elas de repente aparecem, todas usando seus yukatas. Ele é pego de surpresa, pois não esperava que elas se vestissem para o festival. Kyoko explica que teve que pegar um emprestado de Izumi, o que leva Izumi a perguntar se ela está fofa. Haruto concorda imediatamente, mas Hashiba está perdido em pensamentos. Kyoko parece quase boa demais, e sua expressão confusa torna ainda mais difícil para ele responder. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, Tsuyoshi chega e sem querer interrompe o momento. Coberto de folhas e arranhões, ele explica que escorregou em alguns arbustos enquanto corria para chegar a tempo. Mesmo assim, Kidoko não consegue deixar de admirar como ele fica bem em roupas casuais. Quando Tsugoshi finalmente a nota, ele elogia o quão fofa ela é, assustando a todos, especialmente Hashiba, que não conseguiu dizer isso sozinho.
Tsugoshi se aproxima de Hashiba, e enquanto conversam, ele casualmente menciona que não fica bem de chapéu. Sem hesitar, Hashiba coloca seu próprio chapéu nele para provar o contrário, deixando Kyoko chocada com a proximidade deles. Enquanto começam a explorar as barracas do festival, eles passam por fileiras de vendedores de comida. Izumi diz a Hashiba para cuidar de Tsuyoshi enquanto caminham, e ele confiantemente diz que o fará, mas Kidoko não consegue deixar de olhar para eles. Um toque de ciúme aparece enquanto Hashiba acaba andando ao lado de Tsuyoshi. Quando Mei traz algumas curiosidades sobre Kadinuki, todos decidem experimentar. Usando palitos, eles cuidadosamente esculpem as formas dos doces. Enquanto Hashiba se concentra, Kyoko de repente fala, perguntando como ele e Tsuyoshi se tornaram tão próximos. Ela admite que os viu na sala de arte outro dia, conversando e rindo, embora mal interajam na aula. Com isso, Hashiba começa a recordar a primeira vez que falou com Tsuyoshi. Aconteceu há 2 meses, quando eles acabaram compartilhando lanches e saindo no parque até escurecer. Ouvir isso deixa Kyoko com ciúmes, mas quando Hashiba acrescenta que foi a primeira vez de Tsuyoshi pegando lanches com alguém, seu ciúme aumenta ainda mais, e ela acidentalmente racha o molde de doce que está esculpindo. Hashiba continua, mencionando como Sugiyoshi se divertiu muito em um brinquedo de parquinho instável e como recentemente ambos ficaram viciados no mesmo mangá. Pensando bem, ele percebe que eles realmente se aproximaram inesperadamente. Hashiba nunca tinha visto Kyoko reagir daquela forma antes, então ele está intencionalmente a deixando com ciúmes ao dizer todas essas coisas. Finalmente, Kyoko admite que reconhece o vínculo crescente deles e está genuinamente feliz que Tsuyoshi esteja fazendo amigos. No entanto, ela avisa Hashiba que não o deixará roubar Tsuyoshi dela. Assim que terminam, o grupo continua a passear pelo festival. Hashiba ainda não consegue acreditar que a garota de quem ele gosta está realmente com ciúmes dele. Além disso, Tsuyoshi está claramente à frente dele no coração de Kyoko. Então Hashiba sugere que eles experimentem o jogo de tiro juntos. Em instantes, ele acerta um tiro perfeito e ganha um prêmio. Kyoko o elogia suavemente, fazendo-o sentir que finalmente conseguiu uma vitória desta vez. O que o surpreende ainda mais é Tsuyoshi olhando para ele com genuína admiração. De repente, o garoto brincando por perto dispara seu rifle e acidentalmente atira em Tsuyoshi, mas ele ignora e todos caem na gargalhada. Momentos depois, Mei e Haruda voltam com comida e notam o enorme urso que Hashiba ganhou. Tsuyoshi aperta o bicho de pelúcia contra as costas, mas quando um grupo de pessoas passa, ele é levado pela multidão. Assim que ele volta, Izumi sente o perigo, então ela diz a Hashiba para segurar a mão de Tsuyoshi. Eles decidem fazer isso, parecendo hilariamente uma mãe guiando seu filho, o que rende mais risadas. Mais uma vez, Kyoko lança um olhar afiado para Hashiba. Percebendo isso, Mei sugere que ela deveria dar as mãos a Tsuyoshi, já que eles são um casal. Kyoko hesita ao tentar perguntar a Tsuyoshi sobre dar as mãos, mas acaba ficando confusa, já que nunca fizeram isso antes. Então ela se lembra que já apertaram as mãos um do outro 3 vezes, convencendo-se de que deveria estar tudo bem, especialmente porque poderia ser perigoso se ele se perdesse. Ela tenta se recompor e estende a mão para ele, mas quando Tsuyoshi aceita, ela entra em pânico mais uma vez. Tsuyoshi também sente o coração acelerar, então ele se retira lentamente, explicando que sua mão não está nas melhores condições no momento. A resposta dele surpreende Kyoko, mas ele promete que não vai se perder. Então ela simplesmente pergunta sobre a mão dele, enquanto todos os outros os provocam. Isso confunde Hashiba, já que Tsuyoshi estava segurando a mão dele momentos atrás, fazendo Kyoko começar a pensar demais. O grupo continua andando e Izumi imediatamente nota os anéis brilhantes por perto, o que os leva a dar uma olhada mais de perto. As garotas relembram seus anos mais jovens, quando desejavam tais anéis. Kyoko recorda ter se contido para priorizar sua irmã mais nova, que também queria um na época. Mesmo agora, como adultos, os anéis ainda lhes parecem bonitos. Então Izumi a encoraja a pegar um, mas Kyoko insiste que não é nada mais do que nostalgia. Enquanto isso, os meninos saboreiam as batatas fritas que Haruto comprou, mas Tsuyoshi acidentalmente queima a boca nelas. Então, Hashiba avista uma barraca de dardos por perto e decide tentar, acertando o alvo na primeira tentativa. Quando é a vez de Tsuyoshi, o dardo ricocheteia e atinge sua cabeça, chamando a atenção das garotas, especialmente Kyoko, que corre para verificar como ele está, enquanto Hashiba só consegue observar confuso. Ao longo do passeio pelo festival, Tsuyoshi encontra vários outros acidentes, incluindo prender o dedo ao pescar peixinhos dourados, ser encharcado com balões de água e até ter algodão doce grudado no rosto. Cada vez, Kyoko cuida dele com carinho, enquanto Hashiba só consegue observar com inveja. Em certo momento, Izumi pergunta a Hashiba se ele já superou Kyoko, mas ele admite que seus sentimentos por ela provavelmente nunca desaparecerão. Izuki fica comovida com suas palavras, mas como sua amiga de infância, ela decide que também quer cuidar dele à sua maneira. Enquanto isso, Haruto e Mei estão ocupados se deliciando com toda a comida que encontram. Eventualmente, o grupo termina de percorrer todas as barracas e simplesmente espera pelo show de fogos de artifício, que começará em breve. É quando Kyoko de repente percebe que Tsuyoshi está desaparecido. O pânico se espalha enquanto todos se preocupam com ele, pensando que ele pode encontrar pessoas ruins no caminho, então Hashiba sugere que tentem contatá-lo primeiro, enquanto Kyoko se culpa por se divertir tanto e perdê-lo de vista.
Ela até começa a se arrepender de não ter insistido mais em segurar a mão dele antes. Kyoko já está à beira das lágrimas quando Tsuyoshi de repente aparece, e o grupo imediatamente pergunta onde ele esteve. Ele explica que simplesmente parou em uma barraca e pede desculpas por preocupar a todos. Vendo a expressão ansiosa de Kyoko, ele se aproxima e pede para ver a mão dela. Tsuyoshi recorda seus sentimentos anteriores quando suas mãos se tocaram, e ele respira fundo antes de deslizar suavemente um anel brilhante no dedo mindinho dela. Naquele exato momento, os primeiros fogos de artifício explodem no céu. Kiritoko mal consegue acreditar que Tsuyoshi realmente lhe deu o anel que ela havia admirado. Então Tsuyoshi explica que decidiu comprá-lo para ela porque achou que ela gostaria e pede desculpas mais uma vez por desaparecer. Seus amigos os provocam, o que só faz os olhos de Kitoko se encherem de lágrimas de felicidade, enquanto Shiba observa em silêncio, forçando um sorriso enquanto tenta compreender como Tsuyoshi pôde fazer um movimento tão ousado como se não fosse nada. Ele se recusa a ser derrotado, então decide dizer algo também. Enquanto tenta encontrar as palavras certas para dizer a Kyoko, ele entra em pânico e acaba soltando que está feliz que Tsuyoshi esteja bem. Naquele momento, Hashiba sabe que perdeu completamente para seu rival. O grupo continua assistindo aos fogos de artifício, enquanto Kyoko e Tsuyoshi trocam algumas palavras doces um com o outro. Hashiba só consegue refletir sobre o quão forte Tsuyoshi é, enquanto Kiroko deseja que eles pudessem experimentar isso novamente no próximo ano. Tsuyoshi não consegue se concentrar em mais nada depois do festival, só voltando à realidade quando Kyoko chama sobre o ferimento em sua bochecha. Ela vasculha a bolsa em busca de um curativo, mas tudo o que Tsuyoshi consegue pensar é em como seu coração acelera sempre que Kyoko toca. Ela se inclina para cuidar do ferimento dele e ele instintivamente se afasta, assustando-a. Ele a tranquiliza dizendo que está tudo bem, embora o sangue escorra lentamente pela bochecha. Sua mente volta ao festival quando seu coração palpitou ao tocarem as mãos, mesmo que já tivessem se tocado muitas vezes antes disso. A memória o faz perceber que é o mesmo sentimento que ele sentiu quando entendeu pela primeira vez que a amava. Seus olhos se iluminam ao recordar uma cena em um mangá quando o protagonista experimenta uma emoção semelhante. No entanto, Tsuyoshi pensa que não é a mesma sensação. Absorto em pensamentos, Tsuyoshi não percebe que Kyoko já terminou de cuidar de seu ferimento. Embora ele tenha recusado a ajuda dela, ela persistiu, e ele a agradece por isso. Nesse momento, Kyoko parece estar distraída, levando Tsuyoshi a perguntar o que há de errado. Ela explica que se deixou levar pela empolgação do festival escolar e quase esqueceu que as provas intermediárias estão chegando em breve. Percebendo que deveria começar a estudar, Tsuyoshi a convida para estudarem juntos novamente. Kyoko sorri com a ideia, pensando em contar aos outros, mas Tsuyoshi hesita e admite que, na verdade, quer que seja apenas os dois. Mais tarde, no banheiro feminino, Kyoko confidencia a Mei e Izumi sobre o convite de Tsuyoshi. Elas pedem todos os detalhes enquanto ela lava as mãos. Kyoko lhes diz que eles estão programados para estudar na casa dela no domingo, o que imediatamente assusta Mei. Kyoko as tranquiliza dizendo que quer estudar sem se preocupar com o tempo. No entanto, Kyoko logo percebe que pode ter sugerido um lugar estranho. Mas como é Tsuyoshi, ela sabe que ele não acharia estranho de forma alguma. Izumi também sugere que façam uma verificação de estratégia depois da escola para decidir sua roupa e maquiagem. Como é a primeira vez que tem um encontro, Izumi se sente extasiada por eles. Ao mesmo tempo, Hashiba, que por acaso passa por ali, ouve Izumi falando sobre isso. Mais tarde naquele dia, na sala de arte, Tsuyoshi está desenhando enquanto Haruto observa. Haruto presume que Tsuyoshi está esboçando Kyoko, mas Tsuyoshi está na verdade replicando a escultura à sua frente. No entanto, o desenho acaba parecendo muito com Kyoko, então Horuto diz que deve ser porque ele a ama. Nesse momento Hashiba chega, e Horuto o convida para ver o desenho também. Hashiba imediatamente admira o quão bom é. Tsuyoshi explica que pretendia desenhar a escultura, mas acabou esboçando Kyoko. Vendo isso, Hashiba menciona que ele deve estar animado para a sessão de estudos deles, o que imediatamente chama a atenção de todos. Ele pragueja baixinho por ter deixado escapar acidentalmente, mas Haruto parece alheio e até pergunta se pode se juntar. Hashiba o repreende, esperando que isso o faça entender. Haruto faz uma pausa por um momento antes de perceber que é na verdade um encontro. Embora Hashiba devesse impedi-los, ver Tsuyoshi tão feliz o faz não fazer nada. Haruto fala carinhosamente sobre o encontro deles, perguntando o que Tsuyoshi planeja vestir. Sugiyoshi admite que ainda não decidiu e só quer usar roupas normais. Mas Haruto insiste que ele deveria se arrumar, alertando que Kyoko poderia perder o interesse de outra forma. Enquanto isso, as garotas ajudam Kyoko a praticar sua maquiagem, mas ela acha difícil. Izumi se oferece para ir no domingo de manhã, antes do encontro para ajudá-la, mas Kyoko insiste em tentar, pois já fez algum progresso. Enquanto pensa nisso, Kyoko percebe que eles nunca realmente combinaram um horário para o encontro de domingo. Com isso, ela envia uma mensagem a Tsuyoshi e ele responde imediatamente. Enquanto isso, Tsuyoshi está em pânico sobre o que vestir, aterrorizado que Kiboko possa perder o interesse nele. Hashiba imediatamente repreende Haruto por colocar essa ideia na cabeça dele e tranquiliza Tsuyoshi de que Kyoko não perderá o interesse nele apenas por causa das roupas. Para ajudá-lo, ele mostra a Tsuyoshi algumas fotos de inspiração de roupas em seu telefone para ideias futuras. No entanto, Haruto sugere algo completamente diferente, mostrando a Tsuyoshi um terno e gravata. Tsuyoshi admite que parece impressionante, mas Hashiba aponta que isso pode deixar Kenyoko desconfortável.
Ao ouvir isso, Haruto muda de ideia e recomenda uma camisa floral de manga comprida, mas Tsuyoshi acha muito chamativa. Então Hashiba comenta que um estilo calmo e simples combina mais com Tsuyoshi. Haruto continua rolando por mais looks, mas nada obtém a aprovação de Tsuyoshi ou Hashiba. Em certo momento, ele até mostra uma fantasia do filme que Tsuyoshi assistiu com Kyoko. Finalmente, Hashiba o aconselha a manter suas roupas casuais. Ele também acrescenta que Tsuyoshi deveria levar um pequeno presente ou lanche, e talvez tentar um penteado ligeiramente diferente. Então Haruto de repente anuncia que está indo para casa e sai apressado. Com isso, Hashiba sugere que eles também vão para casa. Mas antes que possam, Tsuyoshi timidamente pergunta a Hashiba sobre seus sentimentos. Ele admite que ultimamente seu coração dispara sempre que Kyoko o toca, especialmente quando ele tentou segurar a mão dela. Ele se pergunta se é estranho, e Hashiba faz uma longa pausa antes de confessar que não tem ideia do que isso significa. No dia seguinte, Kyoko faz compras com Mei na seção de cosméticos, pegando itens para seu encontro com Tsuyoshi. No entanto, quando ela orgulhosamente mostra a Mei o que escolheu, é apenas uma caixa de bandagens que estavam em promoção. Além disso, Mei quer que ela se prepare adequadamente, então ela mostra a Kyoko uma paleta de sombras. Elas testam algumas outras tonalidades, e com tantas opções à sua frente, Kyoko não tem certeza do que escolher. Isso as faz pensar em Izumi. Se ela não estivesse trabalhando hoje, já teria oferecido muitas dicas a essa altura. Ainda assim, não podemos acreditar que Kyoko está realmente se interessando por maquiagem, já que nunca demonstrou interesse nessas coisas antes. Kyoko admite que é porque desde que Izumi a maquiou para o festival, ela se sentiu incrível consigo mesma. Todos os elogios que recebeu a fizeram sentir-se confiante, e Mei concorda, mas acima de tudo, Tsuyoshi também a elogiou, então agora ela quer praticar e dar o seu melhor nisso. Ao ouvir isso, Mei a incentiva, dizendo para ela impressionar Tsuyoshi com sua maquiagem fofa. Depois disso, os dois pegam lanches, comendo sorvete juntos enquanto Mei casualmente verifica a vida amorosa de Kyoko. Kyoko admite que ela e Tsuyoshi têm conversado mais do que o normal, até mostrando a Mei uma foto de gato que ele lhe enviou há 2 dias. Então ela mostra a foto que ele enviou ontem, um close bem mais próximo do mesmo gato, fazendo Mei se perguntar se ele foi atacado ao tentar tirar a foto. Mei pergunta se Kyoko exige que Tsuyoshi lhe dê um relatório diário de tudo o que ele faz. Mas Kyoko explica que não é bem assim, eles apenas se contatam com mais frequência agora. Mesmo assim, enquanto fala, Kyoko não para de corar e Mei a pressiona por mais detalhes. Kyoko compartilha o que gosta em Tsuyoshi, como uma mudança de tom em seus olhos e sua visão perfeita de 2020. Ela também menciona que ele começou a trabalhar recentemente numa loja de lanches, o que o tornou bastante popular entre as crianças da vizinhança. Kyoko lista alegremente todas as pequenas coisas que ele faz e que fazem as crianças o adorarem ainda mais. Mas então ela de repente para no meio da frase, percebendo que talvez já esteja falando demais. No entanto, Mei está simplesmente absorta em quão feliz Kyoko parece. Embora Tsuyoshi seja um cara incomum, Mei sabe que ele é uma boa pessoa. Então ela diz a Kyoko que continuará torcendo pelos dois. No entanto, no fundo, Mei sente como se Tsuyoshi tivesse roubado Kyoko dela completamente, e isso a deixa um pouco triste, embora ela nunca dissesse isso em voz alta. De repente, Kyoko tenta alimentar Mei com uma colher de seu sorvete, e Mei aceita alegremente. Ver Mei sorrir também deixa Kyoko feliz, então ela promete que as duas deveriam sair mais vezes e experimentar muitas coisas novas juntas. Mei fica tocada, mas admite que também gosta de ver Kyoko toda animada por causa de Tsuyoshi. No dia seguinte, Tsuyoshi e Kyoko se preparam para o encontro. Logo, Tsuyoshi chega à casa dela com um pequeno bolo na mão e ambos ficam chocados ao se verem com roupas casuais. Tsuyoshi tenta elogiar Kyoko, mas as palavras ficam presas, então ele as força a sair com uma expressão confusa e desajeitada. Quando Kyoko retribui o elogio, Tsuyoshi mal consegue respirar. Ao entrarem, os dois começam a conversar, mas Tsuyoshi fica cada vez mais distraído. Ele queria ficar sozinho com ela para descobrir por que seu coração estava batendo tão rápido, mas estar perto dela só piorava a situação. Ele entrega a Kyoko o bolo que comprou, e ela se ilumina instantaneamente. Tsuyoshi até explica como garantiu que o bolo ficasse seguro, não importa o que acontecesse com ele no caminho. Kyoko presume que ele ainda não almoçou, então ela se oferece para cozinhar omurice para ele. Tsuyoshi se ilumina instantaneamente no momento em que ela menciona isso. E embora Kyoko queira que ele descanse na sala enquanto ela cozinha, Tsuyoshi diz que quer observá-la ao lado dela enquanto ela faz isso. Tsuyoshi a observa com admiração, mesmo que ela esteja apenas batendo ovos. Ela frita a omelete enquanto ele continua a observá-la, e quando tudo está pronto, Kyoko a serve lindamente. Tsuyoshi dá uma mordida e imediatamente irradia de alegria. Então Kyoko também experimenta. Enquanto comem, Tsuyoshi nota um pequeno pingo de ketchup no lábio dela. Ele está prestes a contar a ela, mas então se lembra de como Hashiba limpou uma mancha do rosto dela. Com isso, Tsuyoshi rapidamente pega um lenço e se inclina para limpar o ketchup da bochecha de Kyoko, mas a proximidade repentina a faz entrar em pânico. Assustado, Tsuyoshi também se afasta e pede desculpas. Para quebrar o constrangimento, ambos fingem que nada aconteceu e voltam à comida, conversando sobre coisas aleatórias. Assim que terminam de comer, os dois se acomodam no escritório. Tsuyoshi não consegue evitar olhar para Kyoko de vez em quando. Ele pergunta se ela está com algum problema, mas Kyoko insiste que está bem. Quando ela se inclina para ver as folhas de resposta dele, fica surpresa ao ver o quão adiantado ele já está,
embora admita que ainda não está totalmente confiante em suas respostas. Curiosa, Kyoko pergunta o que ele quer fazer depois do ensino médio, mas Tsuyoshi admite que ainda não descobriu. A única coisa que ele quer agora é que Kyoko o veja como alguém confiável. Tocada, Kyoko promete fazer o seu melhor por ele também. Ao ouvir as palavras dela, Tsuyoshi sente o peito apertar novamente. Tsuyoshi está prestes a fazer uma pergunta quando os irmãos mais novos de Kyoko arrombam a porta. Com isso, Tsuyoshi se levanta para cumprimentá-los e oferece o bolo que trouxe. Kyoko sugere fazer uma pequena pausa para que todos possam aproveitar juntos, e Tsuyoshi concorda. Cada um pega uma fatia e Kyoko menciona que cheesecake é o seu favorito. O comentário refresca sua memória e ela pergunta sobre a questão que ele ia fazer antes. No entanto, Tsuyoshi afirma que já esqueceu, e simplesmente dá outra mordida em seu bolo. Quando Kyoko comenta que o bolo está delicioso, o sorriso dela parece brilhar em seus olhos. Isso o assusta, então Tsuyoshi se desculpa, dizendo que precisa ir para casa porque tem planos com sua família. Kyoko decide acompanhar Tsuyoshi até em casa por um tempo, e no caminho eles conversam sobre o encontro. Ela aproveita para agradecê-lo pela visita e por trazer o bolo, e Tsuyoshi timidamente agradece de volta. Eles continuam andando até o fim da rua, onde Tsuyoshi está prestes a seguir seu próprio caminho, quando Kyoko de repente o chama. Kyoko diz a ele que ele está tão legal hoje que o coração dela não parava de acelerar. Tsuyoshi congela enquanto seus olhos se arregalam de surpresa porque ele estava sentindo exatamente a mesma coisa. Então ele se vira continuando pela estrada enquanto Kyoko acena em despedida. Quando Tsuyoshi chega em casa, ele recebe uma mensagem de Kyoko, agradecendo-o novamente por ter vindo e por trazer o bolo. Ela acrescenta que ele é bem-vindo para vir novamente a qualquer momento, se quiser. Tsuyoshi sente o peito apertar ao tocar seu coração, corando ao pensar em vê-la novamente amanhã. Percebendo isso, seu pai fica nervoso e pergunta se o coração dele dói. No dia seguinte, Izumi traz o diário de intercâmbio que encontrou do primeiro ano e um livro de perfil do sexto ano. Todos se inclinam para ler, sentindo nostalgia por eles, enquanto Tsuyoshi permanece curioso. Então Kyoko explica exatamente o que são. Enquanto vasculham, Mei nota o aniversário de Izumi, o que leva todos a compartilharem suas próprias datas de nascimento também. Então Haruto se vira para Tsuyoshi e pergunta quando é o aniversário dele. Para a surpresa deles, Tsuyoshi revela que seu aniversário é daqui a 2 dias. Quando seu aniversário chega, o grupo espreita pela porta da sala de aula, avistando Tsuyoshi andando pelo corredor. Eles imediatamente correm para dentro e se escondem atrás do pódio antes que ele entre. Quando Tsuyoshi entra na sala, ele não encontra ninguém lá novamente, sua mesa está coberta de lanches, então ele se aproxima cautelosamente. Nesse momento, todos pulam e estouram seus confetes ao mesmo tempo, cumprimentando-o com um feliz aniversário e Haruto e Yun vestidos para entretê-lo. Logo, os poucos outros colegas de classe entram, surpresos ao ver uma celebração acontecendo, então eles se juntam e o cumprimentam todos juntos. Tsuyoshi fica paralisado, e enquanto as garotas observam sua reação, Mei percebe que ele está realmente surtando, fazendo Kyoko pensar que elas exageraram. No entanto, Tsuyoshi rapidamente as agradece, dizendo que não consegue acreditar que fizeram uma festa surpresa só pra ele, e elas o aplaudem calorosamente. Observando-o, Kyoko percebe que Tsuyoshi talvez nunca tenha comemorado seu aniversário na escola antes, então elas prometem fazer deste o mais inesquecível. Durante a educação física, a turma joga basquete enquanto Kyoko senta na lateral, observando. Mei e Izumi sussurram ao lado dela, mas ela está perdida em pensamentos, imaginando quando deveria dar seu presente a Tsuyoshi. Quando ela de repente ouve Izumi mencionar o nome dele, ela instintivamente se vira para elas. As duas rapidamente fingem que estavam falando sobre outra coisa, então Kyoko ignora. Mais tarde, Hashiba também entrega seu presente a Tsuyoshi, dizendo que sentiu falta da torre de lanches que fizeram naquela manhã, então ele está dando lanche a ele agora. Tsuyoshi aceita, admitindo que sempre quis experimentar aquela guloseima. No entanto, todos os presentes que ele recebeu de seus amigos parecem preciosos demais para comer, o que faz Mei brincar que ela os comerá por ele. Nesse momento, Tsuyoshi nota algo atrás do chocolate. É um pedaço de papel e seus amigos imediatamente o provocam dizendo que é uma carta de amor de Hashiba, então ele deveria lê-la quando estivesse sozinho. Mas Tsuyoshi insiste em lê-lo imediatamente. Kyoko também quer ver o que é, mas Mei simplesmente toca seu ombro e diz que tem uma ideia sobre o presente de Tsuyoshi. Quando Tsuyoshi abre o papel, ele encontra uma mensagem dizendo para ele ir à sala de arte onde um presente especial está esperando. Curioso, ele se dirige para lá enquanto seus amigos o seguem, escondendo-se e gravando-o com entusiasmo. Kyoko pergunta aos seus companheiros se o presente especial é o dela, mas eles simplesmente sorriem desconfiados. Um momento depois, Tsuyoshi emerge da sala de arte segurando a cabeça. Ele olha na direção de seus amigos, então eles rapidamente correm para fora da vista. A próxima pista o envia para a sala dos professores, onde um professor lhe entrega um pacote e o instrui a entregá-lo na sala de preparação de inglês. Assim que Tsuyoshi sai, os amigos correm para agradecer ao professor por ajudá-los, enquanto o professor só consegue comentar carinhosamente sobre como é divertido ser jovem, chorando. No meio do corredor, Tsuyoshi de repente esquece onde fica a sala de preparação de inglês, então ele olha ao redor desamparado, levando Kyoko a sair e tentar ajudá-lo, apenas para Tsuyoshi se lembrar instantaneamente. Mas o grupo começa a questionar se ainda há algum sentido em se esconder. Eles o seguem até o segundo andar, observando-o vagar como uma criança perdida. Quando ele vira a cabeça para eles, todos entram em pânico e se abaixam atrás de Haruto, como se não tivessem sido pegos.
Na sala de preparação de inglês, há outra nota na mesa instruindo Tsuyoshi a ir para a sala audiovisual. Quando ele chega, não percebe a próxima pista imediatamente, então Izumi a aponta para ele. A dica seguinte é tão vaga que Tsuyoshi tem que perguntar aos amigos o que significa e, embora finjam ficar de fora, eles ainda lhe dão a resposta. Em sua sala de aula habitual, Tsuyoshi encontra a pista final dizendo para ele subir as escadas. Ele se pergunta se deveria ir para o telhado, mas quando se vira, seus amigos já desapareceram. Sem outra escolha, ele sobe as escadas, onde descobre uma grande caixa. Quando ele a abre, encontra Kyoko lá dentro. Tsuyoshi fica tão assustado que pisa no próprio pé, tropeça na parede e cai no chão. Envergonhada, Kyoko explica que eles originalmente planejaram colocar o presente dela dentro, mas Mei sugeriu que Kyoko deveria ser o presente especial. Mesmo assim, ela ainda lhe entrega seu presente de verdade. Quando Tsuyoshi o abre, encontra um caderno de esboços e um conjunto de lápis. Kyoko havia notado o quanto ele adora desenhar, então ela queria que ele criasse mais. Tsuyoshi sorri, admitindo que nunca usou lápis assim antes, então ele está animado. Quando ele abre a primeira página, encontra um desenho dentro. É um retrato que Kyoko fez dele e de seus amigos, embora não se pareça com eles de forma alguma. Então Tsuyoshi de repente começa a rir. Embora Kyoko insista que ele pode rasgá-lo, ele recusa, dizendo que quer guardá-lo para sempre. Tsuyoshi diz a Kyoko que nunca esperou ser celebrado assim por seus amigos, e ele considera este o seu melhor aniversário de todos. Ao ouvir isso, Kyoko não consegue evitar se emocionar enquanto seus amigos os observam secretamente dos degraus da escada. Izumi então revela que as notas também tinham pistas escondidas, que soletravam o nome de Kyoko. Mais tarde na biblioteca, Kyoko convida Tsuyoshi para tentar manter um diário de intercâmbio. Ela explica que, como ele pareceu interessado quando discutiram, seria uma boa maneira de aprender mais sobre ele. Então Tsuyoshi concorda prontamente. Eles começam preenchendo as informações pessoais dela em um livro de perfil, e Kyoko fica impressionada com o quanto está aprendendo sobre ele de uma vez. Em seguida, eles estabelecem regras para o diário de intercâmbio. Sentindo-se nervoso, Tsuyoshi sugere fazer um teste, então Kyoko se oferece para escrever a primeira entrada. No diário, Kyoko expressa sua gratidão a Tsuyoshi por participar da troca com ela, e prossegue perguntando se algo o surpreendeu recentemente, cobrindo rapidamente o rosto de vergonha, ciente de que sua pergunta soa boba. Tsuyoshi lê, e depois de um curto período, ele escreve sua resposta e devolve o diário a Kyoko, marcando a conclusão de sua primeira troca. Kyoko lê a resposta dele, onde ele relata ter sonhado com um verão sem fim, o que o fez suar frio, e isso o surpreendeu ao acordar. Isso faz Kyoko se sentir um pouco preocupada com ele, mas então ela nota um desenho fofo ao lado de sua entrada. Ele também pergunta a Kyoko sobre sua comida favorita, mencionando que adora chocolates e doces em particular. Kyoko acha os desenhos de Tsuyoshi tão adoráveis, então ela escreve sobre eles em sua próxima entrada no diário. Então, ela responde a pergunta dele dizendo que sua comida favorita é taiyaki, e até inclui um pequeno desenho disso. Ao vê-lo, Tsuyoshi explode em gargalhadas, deixando Kyoko confusa, incapaz de entender por que ele acha tão engraçado, mas ela não consegue deixar de admirar sua risada alegre. Ao vê-lo assim, Kyoko reflete sobre como ela havia se preocupado que a troca de diários pudesse incomodá-lo, mas agora ela percebe que valeu a pena. Tsuyoshi também sugere adicionar uma nova regra, que é sempre incluir um desenho em cada entrada do diário. A partir daquele momento, eles continuam trocando entradas de diário, compartilhando histórias pessoais e aprendendo mais um sobre o outro. Tsuyoshi até relembra uma memória de infância quando seu pão virou uma bagunça desastrosa depois que ele perdeu um dente ao mordê-lo e ele chorou de frustração, levando Kyoko a chorar de desespero também. Em seguida, Tsuyoshi compartilha que é filho único, enquanto Kyoko escreve que tem um irmão e uma irmã mais novos. Ela até inclui um pequeno desenho em sua entrada, que Tsuyoshi confunde com bolinhos de arroz com braços. Kyoko explica que é na verdade um retrato de seus irmãos, mas Tsuyoshi admite que estava apenas a provocando porque suas reações são sempre divertidas. Em seguida, Kyoko relembra um retrato que fizeram juntos na aula de arte que recebeu muitos elogios dele. E Tsuyoshi explica que ele realmente ficou feliz com o trabalho dela. Kyoko também descobre que o pai de Tsuyoshi é professor universitário, embora suas aulas muitas vezes pareçam um pouco complicadas demais para Tsuyoshi. Enquanto escreve sua entrada no diário, Tsuyoshi não consegue evitar olhar para Kyoko, esperando pelo próximo desenho dela. Eles passam um tempo tão agradável na biblioteca que não percebem que já preencheram metade dele. Kyoko sugere que é o suficiente por hoje, mas como eles já estão imersos nisso, Tsuyoshi quer levar o diário para casa pela primeira vez. Kyoko concorda e escreve uma última entrada antes de entregá-lo a ele. Naquela noite, Tsuyoshi chega em casa e imediatamente abre sua bolsa para pegar o diário. Ele se pergunta o que Kyoko poderia ter escrito, mas assim que o abre, sua expressão muda. Acontece que ela perguntou a ele sobre seu olho esquerdo e por que ele continuou usando um tapa-olho. No dia seguinte, Kyoko lê a resposta de Tsuyoshi, que explica que sua lesão no olho já havia cicatrizado há muito tempo. Curiosa, ela pretende perguntar a ele diretamente, mas então o professor entra, forçando-a a ficar em silêncio. Durante toda a aula, Kyoko continua divagando, imaginando por que Tsuyoshi ainda precisa de um tapa-olho. Sua imaginação corre solta, pensando talvez que Tsuyoshi seja um super-humano que deve manter o olho coberto. Mas ela afasta o pensamento, simplesmente desejando poder vê-lo sem ele um dia.
Depois da aula, ela se vira para falar com Tsuyoshi, mas o encontra desaparecido. Meia informa que ele saiu assim que o sinal tocou. O mesmo cenário se repete durante o próximo intervalo e novamente durante o seguinte. Finalmente, no intervalo do almoço, Kyoko vai até as escadas e encontra Tsuyoshi sentado sozinho. Então ela pergunta por que ele continua desaparecendo depois dos intervalos. Tsuyoshi finge que só queria um novo ritmo, mas Kyoko puxa o diário mais uma vez, preocupada que ele possa ter uma lesão que não esteja cicatrizando corretamente. No entanto, ela também aponta que ele esqueceu de incluir um desenho em sua entrada, então Tsuyoshi ri e pede desculpas. Kyoko pergunta a Tsuyoshi por que ele ainda usa um tapa-olho, mas ele apenas fica em silêncio. Apesar disso, ela tenta manter a conversa casual, mas o silêncio dele persiste. Ele finge se concentrar no diário, mas Kyoko sente que algo está errado e rapidamente pede desculpas. Ela se preocupa por ter sido insensível ao insistir por respostas, mas Tsuyoshi faz uma pausa antes de admitir a verdade em voz baixa. Que seus olhos são ligeiramente diferentes em cor, e ele continua usando um tapa-olho porque isso o deixa autoconsciente. Kyoko fica assustada com isso, embora Tsuyoshi insista que a diferença não é tão perceptível. Ele explica que um pequeno acidente no ensino médio mudou a cor de um olho, e todos ao seu redor continuavam comentando sobre isso. Isso surpreende Kyoko tanto que ela instintivamente levanta a voz, fazendo Tsuyoshi cair de seu assento. Ele imediatamente pede desculpas, explicando que é muito autoconsciente, e pergunta se usar o tapa-olho parece estranho. Kyoko assegura que não é e o agradece sinceramente por se abrir com ela. Então o sinal toca, lembrando Kyoko que ela tem uma tarefa atribuída pelo professor, então ela precisa ir para a sala dos professores imediatamente. Enquanto ela desce as escadas, Tsuyoshi não consegue evitar gritar um obrigado. Voltando para a aula, Tsuyoshi reflete sobre suas palavras. Ele não mentiu sobre o tapa-olho, mas teme que revelar toda a verdade possa afastar as pessoas. Nesse momento ele passa por Okamoto, que o reconhece e confirma que ele ainda está usando o tapa-olho mesmo agora. Obrigado por assistir, certifique-se de se inscrever para não perder novos episódios toda semana.